Bem, geralmente quando o pessoal fala com vocês, Roberto Carlos, dá um medo muito grande, que geralmente o pessoal fala, Roberto Carlos está aí, o Roberto Carlos veio, né? Aí quando sobe o negão no palco, fala, mas é isso aí que é o Roberto Carlos? Não. Aí geralmente eu começo as minhas palestras pedindo 5 minutos de atenção. Se eu não sou o Roberto Carlos que vocês esperavam, me deem 5 minutos que eu prometo corresponder às expectativas de vocês. É um trato que eu faço com as pessoas, é um compromisso de qualidade. Se vocês me derem 5 minutos, eu prometo que vai valer a pena. Bem, gente, coincidentemente, eu também me chamo Roberto Carlos. Só que eu não sou cantor nem jogador de futebol. Eu sou um contador de histórias. Eu ganho a vida contando histórias. Gente, eu viajo pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro com esta atividade ímpar e peculiar de contar histórias. Aí você está até pensando assim, mas dá dinheiro contar história? Né? Deve passar fome, o coitado. Eu falei, não, dá dinheiro sim. Gente, não importa qual a sua profissão, não importa qual a sua área de atuação. Eu descobri que se você fizer bem feito, e se você fizer com carinho e com amor, as pessoas passam a te respeitar por aquilo que você faz. E a recompensa, ela vem com o tempo. Pode ser a nível de reconhecimento ou a nível financeiro. A nível de reconhecimento, no ano passado, eu até ganhei um comercial na televisão. Aquela propaganda melhor do Brasil brasileiro, aquele cara, era eu. Era eu. A nível financeiro, eu também não estou mal, não. Atualmente eu moro numa casa que tem 3 andares, ela é estilo colonial e com piscina. Eu tenho 2 carros, não é importado, é um top de linha. Tenho um apartamento na praia e sou solteiro. Primeira dica que eu dou para vocês: nunca perca a oportunidade de fazer o seu comercial. Não, sério. Se você não falar bem de você, mais ninguém vai falar. Sabe? E como esse é um fórum de desenvolvimento, né? Eu vou dar uma dica para vocês, que o grande lance, sem dúvida alguma, que nós brasileiros temos que aprender para nos projetarmos é a ideia do marketing. As pessoas nos compram pelo valor com que nós nos vendemos. E se o seu marketing é um marketing negativo, as pessoas te pagam de uma maneira negativa. Agora, se o seu marketing é positivo, as pessoas te valorizam muito mais. E nós brasileiros temos uma mania muito grande, que é da baixa estima. Já viu um americano quando se apresenta em qualquer lugar? Olha que eu tenho andado pelo mundo inteiro, mas quando tem um americano eu conheço. O cara entra com o pescoço de pé e fala, eu sou dos Estados Unidos da América. O pessoal, americano, né? O cara tem um orgulho. Agora, quando vai um brasileiro, chega lá, dá licença, meu nome é Maridas Doces, me desculpa que eu tô muito... O brasileiro começa a baixar a cabeça e enfia o rabo entre as pernas. Né? Eu nunca vi igual. Aí, em qualquer lugar do mundo, o pessoal enfia a mão no bolso, tira um vale transporte, fala, volta para sua terra, meu filho, vai para lá. Né? Exatamente. Então, o valor com que você se projeta é que vale a pena. E eu descobri coisas interessantes ao longo da minha vida que eu quero dividir para vocês, já que esse é um fórum de desenvolvimento. Eu descobri que existem 2 tipos de pessoas na face da Terra. As que choram e as que vendem lenços. Então, todo dia, quando você levanta de manhã, você tem que fazer uma opção na sua vida. Ou você vai chorar, reclamar da sua vida, ou você vai vender lenços, consolar as pessoas. Eu descobri que existem pessoas simples, pessoas comuns, pessoas ordinárias, mas existem também pessoas extraordinárias. E são as pessoas extraordinárias que realmente movem o mundo. Eu vou mostrar no finalzinho como é que é fácil você se tornar uma pessoa extraordinária. Descobri que existem pessoas otimistas e pessoas pessimistas. Agora, a resposta que essas pessoas dão para a vida é que muda completamente a realidade delas e a realidade das pessoas que estão em volta. Parece bobagem, mas um sim e um não seu muda completamente a sua história e a história das pessoas que estão na sua volta. Eu vou mostrar como é que isso funciona na prática. Na parte de religião, eu não tenho uma religião definida. Mas eu acredito muito num cara em cima, alguns chamam de Alá, Jeová, Buda, Maomé, Xangô, Cristo, Krishna, eu não sei qual é o nome. Mas eu acredito muito num cara em cima que eu chamo de Deus. E agradeço a Ele diariamente o dom da minha existência. Obrigado, Senhor, pelo meu apartamento na praia, pelo meu carro importado. Não tem que agradecer, porque eu descobri uma coisa interessante. Gente, esse cara em cima, que eu chamo de Deus, eu não sei como é que vocês chamam, ele é um cara tão otimista, mas tão otimista, que a única palavra que ele fala para qualquer filho dele
na face da terra é a palavra sim. Gente, Deus não abre a boca para falar outra coisa a não ser a palavra sim. Sabe por quê? Eu descobri que nós somos ainda bebezinhos engatinhando comparados com a grandeza de Deus. Então, como todo bebezinho está engatinhando ou começando a falar as primeiras palavras, né? Toda vez que um bebê está começando a falar, ele fala assim para o pai, dá, dá, dá. E o que o pai fala para estimular o filho? Isso, meu filho, dá, dá, dá para você também. Deus é a mesma coisa. Se você fala, Deus, eu sou um miserável, um pobre coitado, eu não sirvo para nada, Deus abre a boca e fala, sim, meu filho, você não serve para nada. E Ele faz de tudo para que você seja aquilo que você falou, para que você não passe por mentiroso. Gente, a pior coisa que Deus quer ter na vida é um filho mentiroso. Né? Então Ele investe em você para que você seja aquilo que você falou. Agora, se você abre a boca e fala, Deus, eu quero ser rico, reconhecido, respeitado, Ele abre a boca e fala, sim, meu filho, você vai ser rico, reconhecido e respeitado. Sabe por quê? A força de Deus, sabe onde que está? Está na sua palavra. Isso é uma coisa meio de contador de histórias. Mas a sua palavra tem uma força tão grande. Se você abre a boca para seu filho, para seu marido, para seu vizinho, para qualquer pessoa que está na sua volta, e fala a palavra flores, gente, é capaz de sair flor da sua boca, acertar no seu filho, no seu vizinho, na pessoa que está do seu lado, voar flores em você e perfumar o ambiente todinho. Mas se você abre a boca para alguém e fala a palavra merda, sai merda da sua boca, voa merda nos outros, respinga merda, não sei, fede tudo. Exatamente. Então a sua postura, a sua palavra tem uma força que vocês não imaginam o tanto que tem. Tá? E eu vou mostrar como é que isso funciona na prática. Não é tese, não é teoria. É através da minha experiência de vida. Bem, antes de entrar nessa etapa, eu tenho que mostrar para vocês como é que funciona esse negócio de contar história, de contador de história. Como é que eu ganho dinheiro? No ano de 2001, eu tive a oportunidade de ser eleito nos Estados Unidos como um dos 10 maiores contadores de histórias da atualidade. E foi um golpe de sorte, gente. Porque, por incrível que pareça, eu estava numa fase muito apertada da minha vida. Eu sonhava em construir uma casa de 3 andares no ano de 2001. Né? A minha casa estava ainda no primeiro andar. Mas eu sonhava com 3, porque como a maioria dos brasileiros, eu ainda parava no meio do caminho. O brasileiro arranja sempre uma desculpa para ficar no meio do caminho, né? Qualquer coisinha ele para, está cansado. Eu pensei assim, vou sonhar com uma casa de 3 andares, quando eu chegar no segundo eu paro e arranjo uma desculpa qualquer, né? E estava buscando uma desculpa para me parar no meio do caminho, aí minha empregada dá a ideia, ô, senhor Roberto, casa de 3 andares, o senhor é doido, né? O acabamento é muito caro. Eu falei, é isso, o acabamento é muito caro, essa vai ser minha desculpa, né? E eu comecei a sonhar com pia caindo na minha cabeça, né? Uma torneira passando, correndo do lado. Foi então que um dia chegou um motoqueiro do correio, subi na minha rua e me entrega um envelope. Era um envelope internacional, tinha bordas azuis, né, e vermelhas. Eu falei, gente, está chegando agora até conta dos Estados Unidos? Quando eu rasgo o envelope, estava escrito assim em inglês, o senhor está sendo convidado para participar de um encontro internacional de contadores de histórias, em San Diego, na Califórnia. Eu falei, gente, encontro internacional de contador de histórias, existe isso? Deve ser uma reunião para 5 ou 6 pessoas, chego lá, conto a história para um, escuto a história de outro, mas estava me mandando, gente, uma passagem aérea de graça e mais $500 para eu tomar Coca-Cola depois do evento. Eu falei, mas é claro que eu vou, ué. Eu deixo $50 para pagar as contas, levo 450, né? E trago umas coisas para revender aqui no Brasil, né? Tem que lucrar alguma coisa, né? Pessoal, peguei minhas coisinhas, coloquei numa mochila francesa e lá fui eu. Explicar por que mochila francesa. A mochila francesa cabe uma muda só de roupa. Na mochila brasileira, o brasileiro coloca 40 calças jeans, 50 cueca, 18 camisola. Já viram o pessoal saindo aqui do Tupã para ir para a praia no final de semana? Você tá fugindo do Tupã? Não, eu vou para a praia. Mas quantos meses? Final de semana. E quando chega na praia, liga pro vizinho e fala, ô vizinho, manda um fogão de 4 bocas que nós esquecemos. Tem gente que leva até fogão para a praia. Gente, quanto mais coisas você carregar, mais chance você tem de esquecer alguma coisa. Né? E o grande lance é vá com a mochila vazia, porque aí tem espaço para você colocar as coisas boas que você vai encontrar lá. Gente, quando o avião desceu em San Diego, na Califórnia, eu vi um outdoor de 18 metros de altura. Welcome to Storyteller. Bem-vindo, contadores de história. Eu falei, mas que exagero, gente. Olha, fizeram uma placa daquele tamanho para receber meia dúzia de pessoas.
Quando eu desço do avião, gente, eu vi umas 30 recepcionistas clone uma da outra. Todos com a mesma saia da Marilyn Monroe, a mesma peruca loura, a mesma verruguinha aqui, né? E o pé torto rindo assim pra mim. Eu falei, Jesus Nazareno, que exagero. Aí eu falei assim, perde uma. Sorry. I'm from Brazil, com licença, eu vim do Brasil, eu vim para um encontro de contadores de história, as 30 fizeram ao mesmo tempo. Oh, welcome, professor Roberto, bem-vindo, nós estamos aguardando o senhor. Pô, mentira, nem sabe quem que eu sou. Eu falei, olha, eu sou contador de história, não sou cantor não, né? Eu falei, não, nós sabemos. Eu falei, mas e aí, já chegaram, né, todos os participantes do evento, né, todos os contadores de história? Eu falei, não, estão faltando uns 300 ou 400 ainda. E foi, estão faltando quantos, minha senhora? Foi uns 300 ou 400. Falei, peraí, mas quantos que vão vir? Faça, não leu, não? Aproximadamente 4.000 contadores de história. É o Encontro Internacional de Contadores de História. O senhor nunca ouviu falar nisso lá no Brasil? Claro que já. Lá no Brasil a gente não fala de outra coisa, não sei desse encontro internacional. Depois da Copa a gente só fala nisso. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, gente. Eu falei, mas e aí? Que dia que eu apresento? O dia da sua apresentação é na terça-feira e tem umas 3.500 pessoas inscritas na sua sala querendo ouvi-lo. Estamos olhando um espaço maior que comporte todo mundo. Gente, eu estava com dor de barriga. A dor de barriga virou diarreia. Que história que eu vou contar para 3.500 pessoas, Jesus, né? Gente, eu fui pro hotel, eu fiquei em depressão. No dia que eu pisei no palco, a minha perna tremia, né? Eu pensei em ir embora, mas eu pensei, não, eu vim cá para fazer uma coisa, eu vou cumprir a minha missão. Quando eu pisei no palco, eu lembrei das palavras da minha mãe. Ela falou comigo assim, meu filho, não tenha medo. Quando você se prepara para alguma coisa, né, coloca um sorriso no seu rosto, suba no palco e faça o que você deve fazer. Sorria para as pessoas, que eu tenho certeza. Se você chegar em qualquer lugar sorrindo, alguém vai corresponder ao seu sorriso. Coloque um sorriso simpático e tudo Deus proverá. Eu subi no palco, sorri para a plateia, os americanos viram assim... Ai. Mas eu vi na minha frente um senhor que, graças a Deus, era da minha cor, negro. Pô, tem um negão ali, né? Se o meu inglês falhar, eu peço ajuda ao meu irmão de cor. Mas era um negão, baixinho, assim, uns 80 centímetros. Eu falei, serve em caso de emergência, né? Olha, eu sorri para ele fez assim... Eles me deram 50 minutos para eu me apresentar. Gente, eu utilizei os 50 minutos no máximo. E quando eu terminei, a plateia aplaudiu. Falei, graças a Deus, gostaram. Eu estava preparando para me retirar do palco, quando o meu irmão de cor, aquele baixinho que eu pedi ajuda, ele subiu na cadeira dele. Gente, ele silenciou quase que 4.000 pessoas no gogó, sem microfone. O cara levanta na cadeira e fala... Eu falei, aí o cara não gostou. Ele falou, não só não gostou, como está falando para ninguém me aplaudir. Sabe o que eu pensei? Olha, eu tenho 1,90 m de altura. Aquele negão tem uns 80 centímetros. Ele vai calar a boca agora, quer ver? Eu fui me aproximando como quem não queria nada, mas ainda bem, gente, em meu socorro, veio uma senhora americana, sabe aquelas mulheres bonitas, sensuais, que quando andam tocam música? A mulher anda e faz aquela coisa assim de... Né? Ela chegou e falou assim, I'm sorry, can I help you? Com licença, eu posso ajudá-lo? Eu falei, please. Eu falei, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Eu falei, mas é claro, professor Roberto, é porque ele é um pigmeu. Por isso que ele é baixinho assim. Ele falou, baixinho não, senhor. Os pigmeus têm 50 a 60 centímetros de altura. Esse cara tem 80. Na tribo dele, ele é o maior da tribo. Né? O senhor fala que ele é baixinho? Foi desculpa, meu ponto de vista. Ele falou, cuidado, ponto de vista nos Estados Unidos dá processo. Eu falei, desculpa. Ele está falando que na tribo dele, quando ele ganha uma história tão bonita como a que o senhor acabou de contar, de presente, ele se sente na obrigação de retribuir essa história. Ele quer contar uma história para o senhor. Eu falei, que ótimo. A senhora vai traduzir? Ele falou, não entendo nada que os pigmeus falam. Olha o que a mulher falou, olha, esse cara aí está importunando todo mundo o dia inteiro, querendo contar uma história. Mas ninguém tem tempo para dar para esse cara. É um cara muito pequenininho, baixinho, já foi até desclassificado. Se o senhor tiver 5 minutos de atenção para dar para ele, faz de conta que você está ouvindo a história, depois agradece e vai embora. A mulher me deixou a sós com o cara. O cara viu que eu parei e falou... Ali, avô, ali.
Eu tô entendendo. Não sei o que é isso. Lá no Brasil a gente faz esse negócio aí. Eu falei, gente, deve ser pegadinha dos americanos. Estão fazendo hora com a minha cara. Eu não estou entendendo nada. Mas aí veio uma coisa assim, Roberto. Você já contou a sua história. Já ganhou os seus $500. O que custa você dar 5 minutos de atenção para esse senhor? Relaxa. E eu relaxei, gente. E por incrível que pareça, na hora que eu relaxei, eu comecei a entender a história que aquele senhor estava me contando. Não com as palavras que vinham da boca dele. Ele me falava uma outra linguagem, a linguagem da boa vontade, do coração. Aí eu entendi que com boa vontade, você entende qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E com boa vontade, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo é capaz de te entender. O importante, gente, é que você abra o seu coração e estabeleça uma sintonia com o seu interlocutor. Porque sem que eu percebesse, aquele senhor de 80 centímetros, que ninguém queria ouvir a história, ele estava me dando de presente a história que faria que eu ganhasse um prêmio de $50 mil nos Estados Unidos naquele ano. Naquele ano que eu fui para ganhar $500, eu acabo voltando com um cheque de $50 mil, porque graças àquele cara, ele me contou uma história, eu usei a história dele no final. E no final do concurso, o pessoal gostou tanto daquela história que naquele ano escolheram 10 grandes contadores de histórias. E pela primeira vez um brasileiro, um sul-americano, estava ganhando o título de um dos 10 maiores contadores de histórias. Então, se vocês me permitem, a Prefeitura Municipal, através do prefeito, me convidou para vir aqui em Tupã para dividir o prêmio de $50 mil com vocês. Contando a história, é claro. O dinheiro já acabou há muito tempo, gente. Acabamento é muito caro. Não precisa dizer como é que foi a cara. Não é muito caro. Mas vamos lá, a história. A história ensina para vocês a criar sorte. Para quem acha que é sem sorte, preste atenção nessa história. Era uma vez um homem que se achava tão sem sorte, mas tão sem sorte, que ele vivia reclamando com Deus. Foi todo-poderoso, onipotente, onipresente, criador de todas as coisas. O Senhor deu sorte para todo mundo na vida. Todo mundo tem um carro legal, tem uma casa legal, tem uma namorada legal. Eu não tenho nada. Que injustiça foi essa que fez comigo, Deus? Deu sorte para os outros, não deu para mim. E o rapaz esperava a resposta, mas não vinha resposta nenhuma. Aí um dia, então, cansado de reclamar com Deus, ele abusou. Pois você não vai falar comigo não, né? Pois eu vou descobrir onde que o senhor mora. Eu vou encontrar com o senhor e eu vou ter um tete a tete. Eu quero saber por que eu sou azarado assim. E o rapaz pensou, aonde que Deus mora? Ah, já sei. Deus deve morar é lá no fim do mundo. Mas peraí, como é que eu faço para chegar no fim do mundo? É muito fácil. O fim do mundo deve ser o local onde terminam todas as estradas e todos os caminhos do mundo. Então, se um dia eu insistir, perseverar e seguir uma estrada até no final, e lá for o final de outras estradas, lá é o fim do mundo. Lá eu vou encontrar com Deus, o Criador, e vou saber com Ele qual o motivo da minha falta de sorte. Então, gente, pela primeira vez na vida, aquele homem azarado resolveu arriscar. Ele percebeu que se não colocasse o pé para fora da casa dele, ele jamais teria solução para os problemas que ele vivia. Um dia, então, ele colocou o pezinho para fora de casa, olhou o tempo, não ia chover, não ia fazer sol quente, era um tempo ideal para começar a caminhar. E quando ele começou, ele não parou mais. Porque segundo o Pigmeu, que me contou essa história, aquele homem sem sorte caminhou, 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 caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. No final de um ano e um dia, quando ele estava caminhando, ele pisou numa coisa macia, escutou um ai. E quando ele olhou para o chão, gente, ele viu um lobo. Pelo menos aquilo que parecia um lobo. Olha, era um lobo tão magro, gente, mas tão magro, que só tinha pele e osso. E o lobo, muito fraquinho, falou assim, moço, será que você não poderia me ajudar? Eu não posso não, sou lobo. Eu sou muito azarado, tudo que eu faço dá errado na vida. Olha, eu sou tão azarado que eu estou indo procurar Deus, o Criador, lá no fim do mundo, para saber com ele qual é o motivo da minha falta de sorte. Quando o rapaz contou aquela história, o lobo falou assim, peraí, o senhor disse que vai encontrar com Deus, o Criador? Ah, moço, então faz um favor para mim, deixa eu contar qual é o meu problema. É que de uma hora para outra, eu senti uma fraqueza tão grande que eu caí aqui no chão prostrado, eu não consigo mais me levantar. Tudo que eu faço para me levantar, dá errado. Os meus amigos lobos já estão lá na frente e eu estou aqui caído. Já que vai encontrar com Deus, pergunta para ele qual o motivo da minha fraqueza. O senhor pergunta? Eu falo, tudo bem, seu lobo, eu posso até perguntar. Só quando encontrar com Deus, eu acho que eu vou ter tanta sorte na vida, mas tanta sorte.
que eu não vou voltar por esse caminho, não. Vou voltar pelo caminho das pessoas sortudas, bem-aventuradas, abonadas, das pessoas felizes. Ó, se eu passar por esse caminho, eu dou a resposta para o Senhor. Tchau e boa sorte. E ele deu tchau para aquele lobo, gente, e novamente se pôs a caminhar. E ele então caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. No final de um ano e um dia, quando ele estava caminhando, ele tropeçou numa raiz de árvore, ia xingar um palavrão, mas quando ele observou, a raiz estava dando uma árvore que estava perdendo todas as folhas. A árvore falou assim: moço, será que você não poderia me ajudar? Falou: não posso não, dona árvore, eu sou muito azarado, tudo que eu faço dá errado na vida. Eu sou tão azarado que eu estou indo procurar Deus, o Criador, e contou aquela mesma história. Quando ele terminou, a árvore falou assim: peraí, o senhor disse que vai encontrar com Deus, o Criador? Ah, moço, então faz um favor para mim, deixa eu contar qual é o meu problema. É que de uma hora para outra, eu comecei a sentir um calor aqui no meio das minhas raízes, e esse calor está subindo pelo meu tronco afora, e está me fazendo perder todas as folhas. Já que você vai encontrar com Deus, pergunta para ele qual é o motivo do calor que eu estou sentindo aqui, que está matando aos poucos. O senhor pergunta? Ele falou: tudo bem, dona árvore, eu posso até perguntar. Só quando eu encontrar com Deus, eu acho que eu vou ter tanta sorte na vida, mas tanta sorte, que eu não vou voltar por esse caminho, não. Vou voltar pelo caminho das pessoas sortudas, bem-aventuradas, abonadas, das pessoas felizes. Se eu passar por esse caminho, eu dou a resposta para a senhora: tchau e boa sorte. E ele deu tchau para aquela árvore, gente, e novamente se pôs a caminhar. E ele então caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. No final de um ano e um dia, quando ele estava caminhando, ele passou por um jardim gramado, florido, viu aquela profusão de flores, uma quantidade de flores, e viu também uma casinha branquinha, pequenininha. Ao se aproximar daquela casa, gente, ele viu uma moça, uma jovem, varrendo o quintal. Quando ele olhou para aquela moça, ele parou meio congelado. Olha, ele nunca tinha visto uma moça tão bonita como aquela. E a moça, quando percebeu o rapaz, parou-se meio sem graça, porque nunca tinha visto um rapaz tão simpático como aquele. E ela, então, por educação, convidou o rapaz para entrar na sua casa. O rapaz foi entrando, gente, e ela rapidamente fez um suco para ele. Ele foi tomando suco pensando: mas que suco gostoso. De que será feito? Aí eu vou tomar coragem e perguntar para essa moça. Quando o rapaz ia abrir a boca para perguntar de que era feito o suco, a moça que estava de costas começou a responder antes dele perguntar. Ah, o suco é feito desse jeito. Falei: gente, mas que moça mais interessante. Ela responde antes da gente perguntar. Significa que é uma pessoa muito atenta e atenciosa. Olha, eu podia bem namorar com ela, mas, moça, eu sinto muito, mas eu estou com um pouco de pressa, que eu sou muito azarado, eu estou indo procurar Deus, o Criador, e contou aquela mesma história. Quando ele terminou, a moça falou assim: peraí, o senhor disse que vai encontrar com Deus, o Criador? Ah, moça, não faz um favor para mim? Deixa eu contar qual é o meu problema. Eu que moro aqui nessa casinha, e como o senhor pode ver, é uma casinha pequenininha, mas de vez em quando vai me dando um vazio no peito, uma tristeza tão grande, uma vontade de chorar. Aí eu fico aqui dentro lavando, passando, cozinhando e chorando sozinha dentro de casa, sem saber o que fazer. Já que vai encontrar com Deus, pergunta para ele qual é o motivo do vazio que eu sinto no peito, que me faz chorar. O senhor pergunta? Ele falou: tudo bem, moço, eu posso até perguntar. Só quando eu encontrar com Deus, eu acho que eu vou ter tanta sorte na vida, mas tanta sorte, que eu não vou voltar por esse caminho, não. Eu vou voltar pelo caminho das pessoas. Mas se eu passar por esse caminho, é claro que eu te dou a resposta. E ele deu tchau para aquela moça e novamente se pôs a caminhar, gente. E ele então caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, até que ele chegou no local, gente, onde terminavam todas as estradas e todos os caminhos do mundo. E segundo a história que eu estou contando, o local onde terminam todas as estradas e todos os caminhos é o fim do mundo, o lugar onde morava Deus, o Criador. O rapaz então foi chegando no fim do mundo, querendo se ajoelhar para fazer uma prece, quando veio aquela voz: o que queres, meu filho? Oba, se chamou de meu filho, só pode ser meu pai. Eu vou logo pedir para não perder tempo, que Deus deve ser muito ocupado, né? Ô Todo-Poderoso, desculpe incomodar o senhor, mas o senhor, quando me fez, esqueceu da minha sorte. O senhor deu sorte para todo mundo na vida. Todo mundo tem uma casa legal, uma namorada, um trabalho, alguma coisa, eu não tenho nada. Que injustiça foi essa que fez comigo? Deu sorte para os outros ou não deu para mim? Aí veio a resposta: você acha mesmo, meu filho, que eu dou sorte para alguém? Lamento te informar, mas eu não dou sorte para ninguém. O que eu dou são oportunidades.
E a pessoa transforma as oportunidades da vida dela em boa sorte ou má sorte. Olha, volte pelo seu caminho e perceba quantas oportunidades você teve até hoje na sua vida e não aproveitou para transformá-las em boa sorte ou má sorte. Fala, se eu voltar então, eu encontro uma oportunidade, faça virar boa sorte, má sorte. Gente, mas que bobagem. Eu perdi anos da minha vida vindo aqui para descobrir isso. Eu estou voltando agora. Tchau pro Senhor, fica com Deus. Quer dizer, fica com o Senhor mesmo, hein, tchau. O rapaz já ia saindo do fim do mundo quando Deus chamou o rapaz, com tanta vontade, mas tão desatento ainda, hein? Você não está esquecendo de me perguntar mais nada, não? Fala, não, Deus, eu não tenho mais nada. Ah, é mesmo? Eu tenho 3 perguntas para fazer para o Senhor, mas é coisa sem importância. É sobre um lobo, uma árvore e uma moça. O rapaz então perguntou, Deus respondeu, e ele se pôs no caminho de volta. E ele estava com tanta pressa, gente, mas tanta pressa para encontrar com a sorte dele, que ele caminhou um ano e um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele passou correndo por um jardim gramado, florido, viu aquela profusão de flores, viu uma casinha branquinha, pequenininha, e uma moça muito bonita, mas triste, chorando na janela. Mas ele estava com tanta pressa, mas tanta pressa para encontrar com a sorte dele, que ele nem quis parar. Só parou quando a moça chamou. Ô moço, tá lembrado de mim? Ah, gente, é a moça que me fez o suco, né? Ô moço, tudo bem? Eu tô com um pouco de pressa. Ela, só um minutinho. O senhor encontrou com Deus, o Criador? Ah, moça, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho. Eu tô voltando para encontrar com ela. A moça falou, que bom. Ô moço, você lembrou de perguntar aquilo que eu pedi? Sobre o vazio que eu sinto no peito? A tristeza que me faz chorar? Ah, moça, eu perguntei. E Deus falou qual é o seu problema. Deus falou que o seu problema é solidão. A senhora fica aí chorando porque não tem ninguém para conversar, para namorar, para se divertir. Ele falou que nessa vida ninguém consegue ser feliz sozinho, não. Ele deu uma dica para a senhora. Mandou a senhora ficar muito atenta, porque segundo ele, um dia vai passar um rapaz por aqui. A senhora, então, convida esse rapaz para entrar na sua casa. Quando o rapaz... a senhora faz um suco para ele. Ele vai tomar o suco e vai gostar. Antes dele abrir a boca para perguntar de que é feito o suco, a senhora explica para ele, porque ele vai apaixonar pela senhora, vai pedir a senhora para namorar, o namoro vai dar em casamento, e vocês dois vão ter 2 filhos lindos, maravilhosos, saudáveis. Aí Deus falou mais, que se eu não me engano, o seu lar vai ser o lar mais rico da face da terra. A moça, nossa moço, mas que notícia mais agradável. Você não quer entrar e tomar um suco aqui então, não? Falei, não posso não, moço, estou com pressa, vou encontrar com a minha sorte. Tem tempo não, imagina tomar suco uma hora dessa, tanta coisa para fazer, tomar um suco. Não tem tempo não. Mas quando para saltar o rapaz que Deus falou, a senhora convida para entrar, tá? Tchau pra senhora e boa sorte, hein? E ele deu tchau para aquela moça e novamente se pôs a caminhar. E ele então caminhou um ano, um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele tropeçou numa raiz de árvore e ia xingar um palavrão, mas quando observou, a raiz estava dando uma árvore que estava perdendo a última folha. E a árvore falou assim, moço, que bom que o senhor voltou. O senhor encontrou com Deus, o Criador? Ah, dona árvore, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho. Eu estou voltando para encontrar com ela. A árvore falou, que bom. O senhor lembrou de perguntar, moça, aquilo que eu pedi, sobre o calor que eu sinto aqui no meio das minhas raízes, que está subindo pelo meu tronco e me fazendo perder todas as folhas? Ah, dona Ava, perguntei. Seu problema é de fácil solução. Segundo Deus, o seu problema é o seguinte. Quando a senhora era uma árvore pequenininha, desse tamanhozinho, veio um homem e enterrou uma caixa cheia de ouro, diamantes, joias, pedras preciosas, no meio das suas raízes. E agora a senhora está crescendo, a caixa de ouro está sufocando as suas raízes. Para a senhora ficar boa, é só desenterrar a caixa de ouro, que a senhora fica frondosa e verdinha que nem antes. A árvore falou, gente, então uma caixa com tesouros que está me sufocando? Ah, mas que bobagem. Ô moço, vem cá, faz um favor para mim, desenterra essa caixa com tesouro. Olha, pode ficar com tesouro para o senhor? Porque eu sou uma árvore. A árvore não precisa de tesouros. O rapaz falou, tem tempo não, dona árvore. Eu vou encontrar com a minha sorte, agora quer que eu desenterro o ouro? Pelo amor de Deus. Não, é por isso que não dá para ser solidário. Você dá uma mãozinha, os outros pedem o braço. Agora quer que eu desenterre o ouro, imagina. Não tem tempo não. Eu vou encontrar com a minha sorte é muito mais importante. Tchau para a senhora e boa sorte. E ele deu tchau então, gente, para aquela árvore e novamente se pôs a caminhar. E ele então caminhou um ano, um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele pisou numa coisa macia, escutou um ai! E quando ele olhou para o chão, ele viu o lobo. Pelo menos aquilo que sobrava do lobo, né, gente?
O lobo já estava tão magro, gente, mas tão magro, que nem osso tinha mais. Era um tapete de pele estendido no chão, aquele olho branco saltando o globo ocular, os dentes caindo da boca. Mesmo assim, um esforço sobre-humano, ou sobre-lobal, ou sobre-canino, sei lá qual esforço que o lobo faz, o lobo conseguiu levantar a cabeça e falar assim: moço, o senhor encontrou com Deus, o Criador? Ah, seu lobo, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho. Eu estou voltando para encontrar com ela. O lobo falou: que bom. Ô moço, você lembrou de perguntar aquilo que eu pedi? Sobre minha fraqueza? Por que eu não consigo mais me levantar? Ah, seu lobo, eu perguntei. E de todas as perguntas que eu fiz para Deus, a do Senhor é a mais chata de responder, mas eu vou falar com o Senhor. Deus falou que o Senhor está fraco desse jeito? É de fome. É fome. Tem muita intenção, não come nada. E a única forma do Senhor sobreviver é o Senhor comer alguma coisa ou alguém que passar por aqui. Não, mas sinceramente, fraco o dia que soltar, você não vai conseguir caçar nada. A não ser que a caça venha aqui e entre na sua boca. Mas pelo visto você vai morrer. O lobo falou: Deus falou que se eu não comer nada nem ninguém, eu vou morrer? Se o lobo não comer nada nem ninguém, ele vai morrer. Palavras do Senhor. O lobo então, gente, desolado, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o rapaz. Falou: moço, já que eu vou morrer mesmo, e o senhor é a última pessoa que eu vejo em vida, você não poderia então me dar um abraço de despedida? Rapaz, tem tempo não, seu lobo. Eu vou encontrar com a minha sorte é muito mais importante. Só que o lobo insistiu. Peraí, moço, não vai embora, o que custa um abracinho só? Rapaz, não tenho tempo. Mas o lobo foi perseverante. Ao contrário dos outros personagens, nem que abriram mão da oportunidade, o lobo insistiu tanto que o rapaz se deu por vencido. Falei: mas que lobo mais chato. Eu vou dar um abraço nesse lobo e depois vou encontrar com a minha sorte. O rapaz se virou, abriu os braços e foi caminhando, gente, em direção ao lobo. E à medida que ele se aproximava, o lobo ainda olhava para ele e falava assim: mais perto, moço. Um pouquinho mais perto. Coitadinho, olha a cara de alegria do lobo, gente. Quando o rapaz estava ajoelhado, com os braços abertos de frente para o lobo, ele percebeu uma coisa. Aliás, a única coisa que ele percebeu durante toda a vida dele, gente. Ele percebeu que à medida que ele se aproximava do lobo, os olhos do lobo iam sendo tomados de um brilho estranho, um brilho diferente, como se aquela fosse uma oportunidade. E quando... Você assustar? Que é isso, gente? É só uma história, calma lá. Por que você está colocando a mão no peito? É só uma historinha. Geralmente a gente assusta é quando perde a oportunidade. Vocês não estão perdendo nada. Vocês de Tupã são tão atentos que vocês já desconfiaram como é que termina essa história, hein? Mas segundo o Pigmeu, que me conta essa história, nenhuma história tem que ter final feliz. Segundo ele, dificilmente nós poderemos mudar o começo da nossa história, mas com certeza nós podemos mudar o final da nossa história. Então, segundo o Pigmeu, a história termina assim, ó. E foi então, num golpe de sorte, que aquele lobo faminto devorou aquele rapaz tão sem sorte, hein? Obrigado. Muito legal. Gente, vocês deveriam ver a cara de vocês assustando com uma história. Um bando de marmanjos pulando a cadeira como se fosse criança. Né? Legal, sinal que vocês têm uma capacidade inventiva, uma imaginação muito fértil. Sinal que vocês estavam dentro da história. Isso que é importante. Bem, deixe-me contar para vocês então agora como eu consegui ter tanta sorte na vida, ou como um dia eu descobri aquilo que eu falei, a diferença entre as pessoas simples, comuns, ordinárias, para as pessoas extraordinárias, a diferença das pessoas que choram para as pessoas que vendem lenços, e a diferença das pessoas otimistas para as pessoas pessimistas. Nada melhor do que usar a minha história para mostrar isso na prática. Bem, a minha história começa quando eu tinha 6 anos de idade e eu morava com a minha família em uma favela, lá em Belo Horizonte. Era uma favela muito grande e a minha família, gente, era numerosa. Nós éramos 10 filhos, mais meu pai e minha mãe, e nós morávamos em um barracão de 2 cômodos com telhado de zinco. Gente, éramos 12 pessoas num barracão de 2 cômodos com telhado de zinco. No período do verão, tentem imaginar que calor gostoso dentro de casa.
Eu brinco, era tão quentinho, mas tão quentinho dentro de casa, que se você entrasse com um pão de queijo cru na sala, ao passar perto do teto, chegava assadinho na cozinha, de tão quente que era. Gente, mas para mim, que tinha 6 anos de idade, isso era uma vida normal e agradável. Sabe por quê? Eu não tinha vivido uma outra situação, outra experiência. Eu tinha nascido na favela, morava na favela, meus pais eram favelados, meus irmãos, vizinhos favelados. Sabe o que eu achava? A humanidade é uma grande favela. Por que eu vou querer desenvolvimento? Por que eu vou querer crescer alguma coisa se isso aqui está bom demais? Eu achava que estava muito bom. Para mim, de importante, era domingo, gente. Todo domingo na minha casa tinha frango, tinha maionese, tinha macarronada e tinha um programa do Silvio Santos na casa de um vizinho. Gente, um vizinho lá, o mais rico da favela, o mais ousado e o mais atrevido, um dia comprou a primeira televisão preta e branca do morro. Gente, quando aquele cara chegou com aquele caixote de madeira, chamar a televisão, foi um rebuliço na favela. Ó, fulano comprou televisão, mas tem outra coisa importante, ele foi comprar televisão, mas que exagero, é para humilhar a gente. Juntaram umas 50 pessoas na porta dele. E eu corri para ver, gente, o que era a tal de televisão. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir os comentários dos vizinhos. Aí eu percebi que estava bem dividido, o grupo de otimistas e de pessimistas. Os otimistas é fácil você perceber ao longo da sua vida. São aqueles que, quando você tem uma ideia, eles falam assim, isso, vai fundo, corre atrás, conta comigo. Eu não sei o que é isso não, mas eu te ajudo, né? Os pessimistas não, são aqueles que dão um banho de água fria. Os otimistas assim, ô seu Zé, o senhor comprou a televisão? Gente, esse homem é doido. Tem 3 anos que está sonhando com a tal de televisão, está juntando moedinha por moedinha, e hoje ele conseguiu realizar o projeto dele, ele comprou a televisão, eu quero ser que nem o senhor, viu, seu Zé? Aí os pessimistas estão assim, mas não liga não, hein? Eu estou sabendo que esse trem explode. Explode. O governo manda um raio, pega na tal de antena, esse vidro pula para frente e mata tudo que é pobre, hein? E tinha um grupo menorzinho, que era o grupo dos radicais. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, mas gritavam assim de longe, isso é coisa do capeta! Acabou, foi a paz da favela. Aí que eu fiquei curioso, gente. Televisão era projeto do capeta? Era um projeto governamental para acabar com os pobres? Ou era sonho do meu vizinho? O meu vizinho ficou na dúvida, mas o sonho era dele. Se ele não fosse até o final, ele jamais teria resposta. Ele então ousou outra vez, pegou a tomada, colocou na parede, apertou o botão. Por vir das dúvidas, deu 2 passos para trás, sei lá se o trem explode mesmo, né? Gente, eu não sei se vocês viram essa fase de televisão preta e branca de válvula. Eu estou vendo que a população de Tupã é nova, né? Mas para quem tem mais de 30, eu vou relembrar como é que funcionava uma televisão preta e branca de válvula, tá? Era um caixote de madeira grandão, você colocava a tomada na parede, apertava um botão e aparecia uma estrelinha no visor cinza. Gente, a estrelinha virava uma linha branca, que cortava o aparelho. Vocês estão balançando a cabeça? Vocês viram essa fase? Isso mesmo. Né? Tá lembrado? Aí virava uma linha branca. Aquela linha se abria, chuviscava o aparelho todinho. Ou você pegava o tal de seletor de canal e rodava a manivela. Pegava a antena, que ficava em cima do aparelho, e ficava fazendo o sinal da cruz. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Pegava 2 tuchos de bombril, moldava a antena. Né? Não era, né? De um lado era baleia, do outro lado era coelhinho. Cada cidade era uma figura que você fazia. Enquanto o filho mais novo ficava em frente à televisão gritando, aí pai, vai, não, volta, não, passou, volta. Não era assim? O processo todo para ver a televisão demorava de 5 a 7 minutos. Né? Nada de plasma, chip, transistor, que nem vocês têm hoje não. Vocês são muito avançadinhos, antigamente era a válvula, né? Gente, demorou um pouquinho, né? Aí os pessimistas, antes de esperar o resultado, só vira a estrelinha aparecendo, já começaram a gritar, não falei com o senhor? Não vai ele funcionar, vai explodir, sai de perto, o trem explode. Gente, a metade do pessoal correu, vai explodir, né? Só que não explodiu, gente, apareceu a imagem. E quando apareceu a imagem, eu lembro até hoje da reação da vizinhança. O pessoal, gente, fez aquele tipo quando o Brasil marca um gol. Foi a mesma coisa, começaram a bater palma. O trem funciona, né? Aí os pessimistas, não se dando por vencidos, colocaram o rabo entre as pernas e falaram, não explodiu hoje, mas explode amanhã. Mas que esse trem explode, né? E foram embora. E o meu vizinho descobriu uma coisa interessante que eu percebi nos olhos dele, gente. Se você quer uma coisa boa, você tem que cultivar. Não existe na vida do ser humano uma varinha de condão ou um gesto mágico que faça com que as coisas boas aconteçam de uma hora para outra. As coisas boas têm que ser cultivadas, têm que ser produzidas, têm que ser regradas, sabe? E aí um dia as coisas acontecem. Então tem um pouco mais de perseverança para as coisas boas que você deseja acontecer. O meu vizinho insistiu
e apareceu a imagem, né? E a coisa mais legal era ver o pessoal vendo televisão. Já viram o pobre quando vê televisão pela primeira vez? Ou quando vê qualquer coisa pela primeira vez, ele vê 1 segundo de imagem e meia hora e fica dando dissertação. Eu acho que é assim, não, eu acho que não. Foi a gente calar a boca, presta atenção. Não. Ninguém prestava atenção, todo mundo estava discutindo a respeito do negócio. Já que não adiantava o pessoal calar a boca, gente, eu saí daquela confusão e busquei um ponto estratégico. O alto de um barranco a 50 metros de distância da casa do vizinho. E do alto do barranco, sabe o que eu via? Eu via, gente, a televisão pela janela. Sabe? E vi também uma coisa interessante, que aquela cor azulada que saía da janela do meu vizinho, vindo da tal de televisão, vinha também de todas as casas e prédios de Belo Horizonte. Se a cor azulada era televisão, todo mundo na minha cidade tinha tal de televisão. Só nós que estávamos isolados lá e não tínhamos na favela. Falei, já que todo mundo tem, eu também vou ter. Né? Aí eu fiz uma projeção do meu futuro. Falei, quando tiver uns 15 anos e eu for rico, vou comprar umas 10 televisões aqui para casa. Vou colocar 4 no telhado para todo mundo ver, uma no portão para quem passar na rua assistir também, uma no galinheiro para socializar coisa, galinha também tem direito, né? E o resto dentro de casa. Sabe por que tantos televisores, gente? Porque na minha época, e na época de alguns de vocês, media-se o valor de uma pessoa pela quantidade de aparelhos que ela tinha dentro de casa. É ou não é? Antigamente, falava assim, ô pai, compra uma televisão pra gente. Meu pai falava assim, meu filho, quem tem uma televisão é rico. Falei, ô pai, e quem tem 2 televisões? Meu pai falou, isso é milionário, né? Vai, ô pai, quem tem 3? Pai, você é ladrão, tá roubando de alguém. Pra que 3 televisão? Gente, olha aí a força que a palavra tem, né? Um pai e uma mãe, ele pode estimular um filho e limitar. Meu pai sempre percebeu, falando que quem tem 3, né, é ladrão, sem perceber, ele estava me limitando. E eu cresci com essa coisa na cabeça. Quem tem 3 é ladrão. Quem tem muito está roubando. Olha você ver, para você ter uma ideia, já adulto, eu tinha 2 televisores em casa, construí um quarto de hóspede. Promoção no Carrefour, televisão de 29 polegadas, R$ 899. Lá vou eu comprar televisão, estou assinando um cheque, o vendedor me pergunta, ei, é a sua primeira televisão? Eu falei, não, é a minha terceira. Ai, ai, ai. Falei, moço, eu vou levar 2 de uma vez, tá? Pode embrulhar outro que eu vou levar. De 2 eu passei para 4, mas 3 ladrão, eu jamais, que é isso? Né? Exatamente. E a palavra limita. E quantos de vocês não ficam alguma coisa na cabeça que alguém falou? A maioria das mulheres, eu tenho certeza que já ouviram a mãe falar alguma vez, minha filha, não usa calcinha rasgada, não. Se você passar mal, vai cair na rua, os outros vão abrir sua roupa, você está com a calcinha furada. Não ouviram isso, não. O homem ouve bastante. Meu filho, essa cueca furada, depois passar mal na rua, né? Eu vou tirar sua roupa. Gente, eu nunca vi uma pessoa desmaiada, pelada na rua porque está passando mal. Né? É um terror das crianças passar mal com a calcinha ou cueca furada, né? Quantos de vocês não passam debaixo de uma escada que pode dar 7 anos de azar? Né? Exatamente, a palavra serve para limitar ou para estimular. Ou então, se tiver que usar com alguém, use para estimular sempre, né? Postura positiva, isso que é o legal. Hoje a gente mede o valor de uma pessoa não pela quantidade de televisão que ela tem dentro de casa, mas pelo tamanho do tal de celular. É ou não é? Gente, em toda palestra minha, eu estou falando, aí faz... toca alguma coisa, aí o cara enfia a mão no bolso, tira um besorrinho desse tamanhozinho. Eu falo, o que é isso? Fala, professor, isso aqui é celular. Eu falei, mas desse tamanho? É, professor, esse aqui tira foto, passa roupa e passa perfume. Eu falei, nossa, foto, roupa, perfume, não custou uma nota, né? Agora você faz, o caboclo enfia a mão no bolso, tira um tijolo desse tamanho. Eu mesmo grito, ô peão, tá roubando tijolo da obra, hein? Olha o tamanho do tijolo do coitado. Ou seja, quanto maior o celular, mais pobre é a pessoa, eu não é? É, a sociedade manda essa mensagem pra gente. Chega ao ponto que nós ganhamos um salário mínimo e compramos um celular que custou R$ 1.500. O sapato tá furado e você tá com um celular de 1.500. Não, é 1.500, né? Mas eu não sou pobre. Exatamente, né? Nós valorizamos muito ter e esquecemos do objetivo maior, que é o ser. Isso que tem que levar em conta, né? O que você é, não o que você tem. Mas então, quando eu fiz 6 anos, gente, o frango desapareceu dos domingos lá de casa. A maionese fugiu com o frango. Lá em casa apareceu uma tal de canjiquinha. Eu não sei como é que se chama aqui em Tupã. Em alguns lugares o pessoal fala que é quirela, aquele milhozinho moído, né? Outros no norte falam que é mungunzá. Né? Gente, tem gente que fala, mas é uma delícia. Experimente comer um ano inteiro para vocês verem. É um horror, gente. Canjiquinho no almoço, canjiquinho no jantar e canjiquinho no café da manhã. Deus me livre e guarde, né?
Meu pai estava desempregado. Eu não tinha noção do que era pai desempregado. Eu só percebi que meu pai começou a ficar mais em casa. Ele que saía de manhã cedo e voltava à noite, começou a ficar dentro de casa. E o clima da minha casa começou a mudar. As coisas começaram a faltar. Minha mãe não trabalhava. E a única situação que tinha, a única opção que tinha na época governamental para ajudar uma família carente, minha mãe conseguiu. Um dia ela sai, fica o dia inteiro numa fila, não sei de onde, e volta e fala comigo: meu filho, arruma essas coisas que eu consegui uma vaga numa escola para você. Você vai adorar essa escola. Lá você vai aprender a ler, a escrever, vai passar o dia inteiro brincando com seus colegas. Falei: mamãe, que escola é essa? Ela chama FEBEM. Falei: mamãe, vamos FEBEM? Vai, meu filho. Eu não sabia o que era FEBEM e nem minha mãe tão pouco. Eu lembro que eu peguei minhas coisinhas, coloquei numa sacola de plástico e fui descendo as ruas da favela, dando tchau para os vizinhos. Dona Maria, tchau para a senhora, eu tô indo para FEBEM. Ô, José, aqui, ó, minha mãe tá me levando para FEBEM. Eu via, gente, que todo mundo olhava para mim com uma cara de dó, de piedade. Sabe o que eu pensava? Ah, lá estão morrendo de inveja. É porque o filho deles não pode ir para FEBEM, só eu que vou. FEBEM é para poucos, eu pensava, né? Paramos no ponto do ônibus e minha mãe, gente, me descrevia o que era FEBEM. Só que ela me contou na linguagem dela de mãe, de adulto. E eu entendi na linguagem de menino de 6 anos de idade. E um dos grandes problemas que persegue a humanidade, gente, é o tal problema da comunicação. Uma coisa é aquilo que nós pensamos e falamos. Outra coisa é aquilo que as pessoas pensam e entendem. Perceber que nem sempre a comunicação é perfeita. Daí a necessidade de vocês o tempo todo estarem se reunindo para discutir quais são as necessidades comuns, o que vocês pensam para a cidade, para equalizar esse grave problema da comunicação. Porque tem muitos, sabe, desníveis na questão da comunicação e as pessoas ficam truncadas. E sem contar que a mídia tem uma coisa interessante chamada neurolinguística. A mídia, às vezes, bombardeia as pessoas para querer extrair delas o que eles querem. Para brincar com vocês, para mostrar como é que a neurolinguística funciona, tá? Pensar uma coisa, né, e falar outra. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas só vale a pena se vocês participarem, tá? Eu vou falar uma palavra e vocês vão ter que repetir a palavra. No finalzinho, eu faço uma pergunta rapidinho e eu quero ver a rapidez de vocês em responderem a essa pergunta. Combinado? Todo mundo, hein? Então repitam comigo, hein? Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. Agora me responda rapidinho. A vaca bebe? Leite? Oh, meu Deus do céu, senhor prefeito. O pessoal de tudo. Não, peraí. Lá em Minas Gerais a vaca bebe água. Eu nunca vi uma vaca no pasto com meu peito na boca. Ei, vai querer? É R$1. Não, gente, que absurdo, né? Vaca bebe a água, gente. Não, mas a culpa não é duas, não, gente. A culpa é da tal da neurolinguística. Sabe por quê? Eu bombardeei com vocês com informações para extrair depois, no final, a resposta que eu queria. Viu como é que funciona? E quando você... O que acontece no dia a dia, para você ter uma ideia? Quando você chega em casa às 6 horas da tarde, liga a televisão. Tá? De 6 horas da tarde até meia-noite, vocês começam a ver o quê? Homem carregando dinheiro na cueca, é mensalão, é pizza, é corrupção, é bomba estourando, é os outros matando. Quando amanhece o dia, se eu te perguntar, como é que está o seu país? O que você fala? Uma porcaria, não presta, não tem jeito, eu vou embora daqui. É ou não é? Agora, prestem atenção. Quantos de vocês estão trabalhando? Quantos de vocês estão na faculdade? Quantos de vocês estão estudando? Quantos de vocês não têm um filho perfeito, um marido perfeito? Quantos de vocês não têm um sonho legal? Quantos de vocês não estão realizando alguma coisa? E apesar de tudo aquilo que a mídia fala, será que a vida de vocês está tão ruim assim, ao ponto de todo de manhã cedo vocês acharem que é uma porcaria? Lembre-se que eu falei no começo, a única palavra que Deus fala com todos os filhos dele é a palavra sim. Se você começa a falar que o seu país é uma porcaria, o seu estado não presta, a sua cidade é uma merda, Deus abre a boca e fala sim. Ao contrário dos americanos, né, os americanos são felizes. Quando eles faturam o primeiro milhão, sabe, eles colocam na revista Forbes e avisam para todo mundo, e o pessoal fica mais motivado. Ó, o fulano ganhou 1 milhão, ó, tem que ser que nem ele. Todo mundo, né, quer noticiar as coisas boas. E aqui no Brasil, nós temos uma mania muito grande de noticiar as coisas ruins. E isso acaba contaminando todo mundo com uma insegurança, uma coisa assim, poxa, o país não presta, a cidade não presta, o estado não presta. A neurolinguística funciona desse jeito.
Então, quando vocês assistirem televisão ou abrirem um jornal, comecem a peneirar, tá? E ver até que ponto realmente vale a pena você fazer parte, sabe, de toda essa estrutura que fala que esse país, esse nosso estado não tem jeito. Bem, mas aí então, lá fui eu com a FEBEM. Quando eu chego lá, eu pensei que a FEBEM fosse um castelo encantado, com muro de algodão doce, ponte levadiça, na portaria duas mulheres louras, tipo a Xuxa e a Angélica, pulando corda e cantando para mim, parabéns, parabéns. Quando eu chego na tal de FEBEM, lá em Minas Gerais, a minha escola tinha um muro de 3 metros de altura, com mais 3 metros de grade em cima. Era um portão de ferro retorcido, nada de Xuxa nem Angélica. 2 policiais na porta, com um castete na mão, olhando assim para mim. Mas pelo menos o portão se abriu como se abre os portões de contos de fadas. E fez aquele barulho assim de... E quando eu entro com a minha mãe, o portão se fecha como se fecha os portões de castelo de terror. E aí começa, gente, o meu contato com aquelas pessoas que eu falei. Pessoas simples, comuns, ordinárias. Com pessoas que não têm noção que a resposta e a atuação delas muda completamente a vida delas e a vida das pessoas. Tem gente que passa pela vida e acha, não faz diferença nenhuma nesse mundo. Gente, qualquer pessoa é uma peça fundamental. Cada cidadão nessa cidade tem um compromisso muito grande para o desenvolvimento dela. E a própria inércia que a pessoa fala, eu não posso fazer nada, acaba atrasando a cidade. Eu vou mostrar isso, como é que funcionou. A primeira profissional que me atendeu lá na FEBEM, eu vou falar daquelas pessoas que me atenderam, não dos profissionais, tá? Como eu disse no começo, toda profissão é nobre, é digna. Só que algumas pessoas estão na área errada, fazendo coisa errada. A primeira mulher que me atendeu foi uma tal de assistente social. Lá veio a minha, gente, o perfume que ela usava não era o tal de Chanel número 5, aquele caro não. Era o Chanel 300, mais forte que o número 5. Porque o cheiro do perfume dela vinha meia hora antes dela virar a esquina. O cheiro vinha depois que ela apontava. E era uma pessoa que caiu de paraquedas naquela instituição, porque ela não tocava em nada para não se contaminar. Para ela tudo era sujo, tudo era porco. Lá veio ela, se desvencilhando. Quando ela bate o olho em mim, ela viu que eu era um aluno ioiôzinho. Aluno ioiôzinho, para quem trabalha em obra social já viu, é aquele que tem assim, um cavanhaque de catarro, e o nariz fica assim, com um catarro. Gente, eu tinha uma destreza tão grande no fio de catarro, que eu era capaz de pegar uma moedinha no chão e ver se era cara ou coroa. Era, né? Gente, a mulher olhou para mim assim, já parou, viu aquele cavanhaque e falou, menino, limpa esse nariz. Eu falei, o nariz, eu vou fazer assim, menino, com a mão não, senhor. Eu falei, com a mão não? Aí eu peguei a camisa, menino, com a mão não, senhor. Eu falei, se não for com a mão, nem com a camisa... Ah, tia, eu entendi. Aí eu fiz assim para ela. Sabe aquela puxada que o menino dá, gente? E o cérebro não passa no nariz porque é pequeno, né? A mulher fez que nem você. Ah, seu porco, porco! Gente, eu que comi o catarro, a mulher que saiu passando mal. Né? Aí, tudo bem. Mal cheguei na instituição, ganhei um apelido de porquinho. É o porquinho, era porquinho pra lá, porquinho pra cá, tudo bem. Durmo a primeira noite na FEBEM. Quando eu levanto, tomo meu segundo contato com uma educadora incompetente. Abre as portas, entra uma professora. Para mim, que tinha 6 anos, aquela mulher tinha uns 2 metros e pesava uns 220 quilos. Ela pisava, o chão tremia. E como se não bastasse, ela berrava, idiota, retardado, mongoló, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E sentava a gente na mesa, a perna da mesa, assim, mas era uma profissional de peso, ela sabia o peso dela, freou antes da mesa quebrar, ela enfiou a mão na bolsa, tirou uma revista, aquelas capricho caríssimas, umas fotonovelas preto e branco que tinha, começou a folhear aquilo, uns 500 minutos no pátio, né? Ela lá folheando, falou, preparem, tudo que eu fizer, vocês têm que fazer, vamos lá? Faça assim com a mão, e é 1, e é 2, e é 3, e é 4, continue, e é 5, e é 6, e é 7, contra a mão, e é 1, e é 2, a gente fica pulando que nem louco na frente daquela mulher, achando que aquilo é educação física. Com aquela professora eu não aprendi nada, gente. Tem umas pessoas que passam pela vida e não ensinam nada. Aliás, eu aprendi uma coisa assim, a contar até 10 de uma maneira diferente. Que ela contava até 10, era assim, ó, e é 1, e é 2, e é 3, e é 4, depois ela ficava muda de preguiça e falava, e é 5, e é 6, e é 7.
Falei, gente, agora eu entendi o que é educação física. Educação física é adivinhar o que a professora está falando. Ela está falando 5, 6, 7, 8. Gente, e como bom aluno, eu comecei a imitar a professora no pátio. Eu ficava lá, ia 1, ia 2, ia 3. Aí meus coleguinhas passavam e falavam, nossa, aqui ele imita a professora direitinho, que nem a professora. Achei que estava arrasando, né? Tava. Até que um dia chegou na FEBEM uma tal de psicóloga. E essa mulher veio no ônibus com 40 estagiários de psicologia. Para aquele ônibus, está descendo os estagiários, eu estou lá, ia 1, ia 2, ia 3. Quando vem a psicóloga mor, a chefe da equipe, cloc, cloc, cloc. Eu estou lá, ia 5, ia 6. Falei, menino, você, faz favor? Ele falou, vem cá, conte até 10 para mim. Eu, hã? Ela, conte até 10. Eu pensei, opa, minha chance de mostrar que eu aprendi educação física. Lá vai, tia, vou contar aqui, ó. Ia 1, ia 2, ia 3, ia 4. Quando eu fiz? Ia 5, ia 6. Falou, gente, olha aqui, ó, primeiro caso de retardo mental, vocês viram? Eu fui chegando, pensando que esse menino tinha um problema. Eu falei, eu problema? Falei, repete, filho, para os outros verem. Falei, não, se ela mandou repetir, é porque foi bom demais da conta, né? Então eu vou dar o máximo de mim na repetição. Lá vai, dona aqui, ó, ia 1, ia 2, eu não falei? Esse menino deve ter dislalia, dislexia ou descalculia. Ele tem problema sério. E a mulher me levou para dentro do ônibus para fazer uma avaliação psicológica. Eu tinha 6 anos de idade quando acharam que eu tinha problemas. Me sentaram numa mesa compridona, os estagiários estavam na minha volta com uma tabuleta na mão, olhando para mim. O que eu fazia, os estagiários anotavam. Se eu respirasse, eles anotavam, respira, o menino respirou. Se eu soltasse um pum, eram capazes de cheirar. Não, que estagiário faz qualquer coisa no começo de carreira, já viram? Estagiário dá sangue pela cidade, pela empresa, depois vão esmurecendo um pouquinho, né? Estava eu sentado na mesa, eu era uma criança hiperativa. O hiperativo é aquele menino ligar na tomada 220, já viram? Fica tim, 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 tim. Você manda ficar na fila e está cutucando os outros. Quem tem filho assim é aquele que o pai todo dia vai na escola pedir, pelo amor de Deus, para dar mais uma oportunidade para o filho. Antigamente, só tinha 1 ou 2 em cada sala de aula. Há uns 10 anos atrás, começaram a ser uns 10 a 15. Gente, daqui a 5 anos, eles vão dominar as salas de aula e as escolas. Se o professor não se preparar, os hiperativos vão dominar esse mundo, né? Pois, pessoal, a mulher veio passando com um quebra-cabeça de 6 peças, né? Quando ela colocou na minha frente, assim, e virou para explicar para os estagiários o que ela ia fazer, eu gritei, tia, acabei! Eu já tinha feito, né? Ela falou assim, pessoal, eu estou combinando um brinquedo para mim. Aí veio um outro quebra-cabeça de 30 peças. Outro quebra-cabeça, peguei, tia, acabei. Um outro quebra-cabeça de 40 peças. A gente só tinha quebra-cabeça ali. Estava tão sem graça a brincadeira, que tem uma hora que eu distraí e errei. Na hora que eu errei, gente, a tal de psicóloga deu o nome de uma doença que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. O pessoal fez, oh! Aí veio uma estagiária morrendo de dó de mim porque eu tinha aquela doença e me deu um biscoitinho para me consolar. Na hora eu entendi todo o recado, gente. Toda vez que eu acerto, não acontece nada. Mas quando eu erro, a mulher me dá uma doença e a outra me dá o biscoitinho. Então, um grande lance da vida é você errar sempre, para você ganhar ajuda, né? Gente, eu comecei a errar de propósito. Pegar a pecinha redonda, eu colocar a branquinho quadrado. É aqui, dona, dona, errei, deu biscoitinho. Aqui, moça, errei outra vez. Errei tudo que podia, comi um pacote inteiro de biscoito recheado, tomei 2 xicrinhas de café com os estagiários, mas saí do ônibus cheio de doença, gente. A mulher falou uma tal de dislalia, dislexia e descalculia. Para quem não sabe o que é isso, eu vou explicar rapidamente. Dislalia é uma doença que manifesta ao nível da fala. Quando a pessoa fala embolado, gaguejando, atrapalhado, ou fala rápido, que nem eu falo, tem dislalia. Eu realmente tenho dislalia, que eu falo muito rápido. É efeito da minha hiperatividade. Eu penso rápido, quero falar tão rápido como estou pensando. Dislexia, dificuldade na leitura e na escrita. Quando o menino escreve invertido, de cabeça para baixo, faz inversão silábica, tem dislexia. Descalculia, dificuldade na matemática. Mas ninguém me explicou o que era isso. Sabe o que eu pensei? Deve ser uma doença que dá no corpo da gente, né? Eu então saí do ônibus mancando. Gente, que ela tem dislalia, tem dislexia, tem descalculia. Pessoal, o que é isso? Você falou que eu tenho? Pergunta lá para você ver, né? Gente, aí eu comecei a perceber, gente, que ser doente e ser coitado é a melhor coisa nesse Brasil. Todo mundo passa os doentes, coitado, na frente, né? Tava aquela fila do almoço, gente, aquela menina pegando bandeja de comida, eu era o último da fila. Parava lá e falava, ô cozinheira, deixa eu entrar na frente que a minha dislalia tá doente demais da conta hoje. Vem cá, menina, o que você tem? Foi dislalia, dói tudo aqui. Fala, é dislalia mesmo, viu, gente? Minha avó tem isso. Minha avó nem dorme a nuca dislalia dela, coitada.
E ele tão novo, tem dislalia, que dó desse menino. Ganhava 2 pedaços de carne, gente. Então era uma maravilha. Mas chegou uma época que todo mundo sabia que eu tinha dislalia, dislexia, descalculia. Aí eu pensei, tem que descobrir doenças novas, né? Ficava na porta do médico. Entrava um menino e falava que tinha tal de sinusite. Eu pensava, nariz eu tenho, catarro eu tenho. Então eu tenho tal de sinusite também, ué? Lá ia, doutor, eu tenho sinustrite, né? Gente, incomodava tanto o médico que um dia ele cansou da minha cara. Falei, menino, para de inventar doença. Você não tem, some daqui. Só volta aqui o dia que estiver quase morrendo com uma doença. Fica incomodando o médico à toa, inventando doença. Eu falei, você vai ver, um dia que tiver doença, né? Voltei, gente. Estava no pátio, quando passa uma faxineira e grita com a outra, ô fulana, a nossa colega morreu com câncer no útero, tá sabendo? Não brinca, morreu, minha filha. Câncer no útero. Eu falei, tia, o que é isso? Fala, Roberto, câncer no útero. Isso mata, não tem cura, não. Eu... Já senti o câncer subir na minha perna à procura do meu útero, né? Voltei quase sem ar pro médico. Doutor, descobri o que eu tenho. Falei, o que você tem, menino? Eu falei, câncer no útero, tá? Aí ele começou a rir, que nem vocês estão rindo. Eu falei, é sério, é nos 2 úteros. É nesse e nesse aqui, ó. A mulher morreu com isso aí. Gente, eu saí dali arrasado, gente. E daquele dia em diante, eu quis abandonar a medicina. Eu estava decidido a ser médico, pelo tanto de doenças que eu já conhecia. Quando eu vi que o médico era o cara que ria da desgraça alheia, eu abandonei a medicina, nunca mais quis ser médico, né? Aí começaram as minhas fugas da FEBEM. Com 8 anos, eu tinha fugido 12 vezes da FEBEM. Não sabia ler nem escrever com 8 anos de idade. Mas descobri uma coisa interessante. E isso serve como uma lição, até eu passo para meus filhos. O bom contador de histórias é aquele que conta as histórias que as pessoas gostam de ouvir. O bom vendedor é o que vende o produto que as pessoas querem comprar. Assim como o bom professor, gente, é aquele que desenvolve a metodologia que os outros querem, né, aprender. Você tem que estar sempre oferecendo alguma coisa para as pessoas terem um certo interesse, né? Eu sabia que na rua, os meus colegas gostavam de ouvir histórias. Toda criança gosta. Só que as tias da FEBEM liam história de porquinho, de gatinho, de boizinho. Gente, meninos que tinham 12, 13 anos de idade, ouvindo a história do Lobo Mau, os 3 porquinhos, os meninos estavam acostumados já com a realidade de rua, história de atropelamento, de crime, tudo sai sangue, né? Eles gostavam. E até hoje, todo mundo sabe, a primeira página do jornal que um homem abre, né, quando compra o jornal, é esporte e depois polícia. É ou não é? Ele tem que ver essas notícias, né? Os meus colegas gostavam disso. Eu não sabia, né, eu sabia ler, mas eles também não sabiam. Aí um dia eu peguei o jornal e falei, gente, vem cá, eu vou ler para vocês. Falei, neguinho, você sabe ler? Quando perguntaram, você sabe ler? Eu decidi a minha vida. Porque eu estava sendo treinado na FEBEM até aquela postura de olha para o chão, seja humilde, nunca se vanglorie, nunca fale nada a seu respeito. Ou sempre olhando para o chão. Humildade, né? Ao passo que o estilo americano é, não sei, mas eu posso tentar. Né? Eu escolhi a segunda opção. Eles perguntaram, você sabe ler? É claro que eu sei. Com 2 meses eu aprendi. Eu estava no berço, eu li a Bíblia todinha para minha mãe com 2 meses. Falei, com 2 meses você sabia ler? Pô, deve ser foda mesmo, né? Então lê aí. Como eu disse, eu não sabia, mas eles também não sabiam ler, né? Aí eu peguei o jornal, mas eu sabia o gosto deles, né? O homem gosta de atropelamento, sequestro, crime, atentado. Falei, lá vai. Uma mulher morreu atropelada na linha de trem de ferro. O trem passou 14 vezes em cima dela, mas ela não morreu na hora. Ela ficou gritando, ai, 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 pelo amor de Deus, quem me acode? Para a mulher morrer, o homem teve que descer e dar um tiro de escopeta na cara dela. Pim, aí ela morreu. O pessoal estava passando na rua, parou. Falou, menino, onde foi isso aí? Viu? Quando eu vi que tanto dinheiro na minha volta, eu dei detalhe de hora, de local, o nome da mulher, né? E o pessoal falou, nossa, me lê bem demais da conta, hein? Aí falei, lê melhor que a tia da FEBEM. A tia da FEBEM é história de porquinho, de gatinho, ele é história de legal, né? Eu não sabia ler nada. E quando chegava um concorrente, um adversário, eu podia ficar com medo. Não, eu nunca tive medo da concorrência ou dos adversários. Gente, concorrência nada mais é que o cachorro preto que te faz correr na frente. Experimente. Coloque você numa pista de 100 metros. Eu vou soltar um pitbull atrás de você. Pode ser uma velha de 92 anos. Ela bate o recorde mundial na corrida. É só você ter uma pressão atrás de você, o cachorro preto, a concorrência, que te obriga a ficar na frente. Meu colega sabia ler, mas tinha sido treinado para tal humildade, não fazer a propaganda dele. Então ele já começava a propaganda, começava a leitura com a propaganda contrária. Falei, gente,
Eu vou ler, tá? Só que eu não sou muito bom, não, tá? A professora me falou que eu sou muito burro. Então eu acho que eu sou burro, que eu leio muito devagar. Então vocês me perdoam de uma vez, que eu não sou muito bom, não, que tem gente que lê muito melhor do que eu. Os caras, tá pedindo muito desculpa antes da hora. Aí ele começava, o menino falou. Ih, o cara é analfabeto mesmo, Roberto? Sabe ler? Não, Roberto, vem cá. Mostra como é que lê. Você que sabe ler. Eu chegava lá, pegava o jornal, virava de cabeça para baixo, que eu lia até de cabeça para baixo, hein? Nossa, o cara é foda, o cara é bom mesmo, né? Lá vai aqui, ó. O menino caiu do 15º andar de um prédio. Ele quebrou os 2 braços e as 2 pernas. Quando chegou no pronto-socorro, o médico demorou a atendê-lo. Ele então cortou o pescoço do médico com uma navalha. O médico levou 88 pontos, nunca mais demorou a atender ninguém. Pessoal bem feito, se mesmo tem que cortar o pescoço, ó. Demorou a atender o coitado. A turma aplaudia, gente. Com 9 anos, eu tinha fugido 48 vezes da FEBEM. E quando você se propõe a educar, você tem que ficar atento às idades do seu filho, porque cada idade tem um interesse. Com 9 anos, o menino se acha o cientista do mundo, né? Eu descobri que falar bem era fundamental. Só que eu morava na rua. Então, um menino com 9 anos, quando está na sua casa, ele começa a prestar atenção muito, de uma maneira interessante, qual a forma que você fala, qual a forma que a professora fala, qual a forma dos colegas, né, falar. Então, ele está atento a tudo. Eu só vivia na rua. Então, de 10 palavras que eu falava, 11 eram palavrões. E os meus colegas achavam legal. Pô, o cara é desbocado, né? O cara fala bem demais. Eu achei que estava arrasando, né? Até que um dia me mandaram para uma escola da FEBEM, que era dirigida por umas irmãs de caridade. E eram umas irmãs sexy, sagenárias. Deram aula para um tal de Piaget e Vygotsky no século passado. Estavam lá, gente. Chego eu com meus palavrões. Aí um dia uma irmã fala comigo assim, imbecil, estúpido, insignificante, larápio, reles, vil, torpe, ínfimo. Falei, não, irmã, coisa bonita, isso é poesia? Aí um colega falou, tá te xingando palavrão, trouxa. Eu falei, isso aí é o palavrão da irmã? Aí eu falei com a irmã, eu vou ensinar um palavrão legal para a senhora, para você falar com os outros. Eu falei, irmã, vai tomar banho. Quando eu mandei a irmã tomar banho, ela pulou para trás. Menino, o que você falou comigo? Eu percebi que ela ficou nervosa, com simples vai tomar banho. Eu falei, irmã, vai tomar banho em bunda. Ô, menino, o que ele falou? Eu falei, irmã, vai tomar banho em bunda e perereca. Quando eu falei perereca, a irmã, buf, caiu no chão. Aí eu vi que a perereca era o ponto fraco dela, gente. E quando o filho descobre o seu ponto fraco, o filho abusa, não é? Eu dei adjetivo de perereca. Perereca grande, cabeluda, recheada, careca, amanteigada, com creme de leite, com cereja. Gente, a irmã não sabia que existiam tantas pererecas no mundo. Não, ela achava que a dela fosse a única. Suprema, universal. Quando ela descobriu que tinham outros com sabores e gostos diferentes, eu não sei se foi derrame ou ataque cardíaco. A boca da mulher entortou. Né? Ela entortou todo, saiu com a boca espumando, saiu de ambulância da FEBEM. Voltou um mês depois com o braço na tipóia, olhou para mim com uma cara que não era de irmã de caridade e fez o laudo que ia mudar minha vida. Ela escreveu baseada em Piaget, Vygotsky, La Fontaine, Freud, Jesus Cristo, tudo que é mais sagrado. Esse menino não tem jeito, ele é irrecuperável. Puf! Pronto, eu agora ganhei o atestado de doido. E o pessoal vivia me culpando, porque a irmã está toda torta agora. Eu só me perguntava uma coisa. Segundo me falaram, aquelas irmãs, elas estavam ali por opção. Escolheram trabalhar naquela escola para ajudar, porque gostavam do que faziam. Eu só não entendi por que as pessoas entortam a boca, estressam, dão um infarto, fazendo coisas que elas se propõem, coisas que elas gostam. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, faça rindo, faça por prazer. Tenha certeza disso. No momento que começou a te estressar, te esgotar, está na hora de você dar um tempo, então. Porque não tem sentido nessa vida você, né, perder os cabelos, estressar, morrer fazendo coisas que é para agradar, né, para te dar prazer. Com 10 anos de idade, eu já tinha fugido mais de 100 vezes da FEBEM. Com 13 anos, tinha fugido 132 vezes. E com 13 anos, aconteceu uma coisa que eu quase morri. Um dia eu quis fazer parte de uma turma de meninos maiores do que eu. E se você não cuida, não zela né, pelo seu filho, sem dúvida alguma, ele vai buscando opção na vida. O ser humano difere das outras raças, porque as outras raças, a gente com um mês de vida, 2 meses, 2 dias, já tem tudo na cabeça o que eles vão fazer o resto da vida. O ser humano está sempre buscando. Com 13 anos, eu estava buscando alguma coisa, mas não tinha adultos para me influenciarem. Conheci uma turma de pivetes, de meninos maiores do que eu. Os caras tinham 17, 18 anos de idade. Faziam assalto à mão armada. E eu, com 13 anos, achei que já era malandro o suficiente para ficar naquela turma. Quis fazer parte da turma deles. Só que tinha um ritual de iniciação que eu não sabia. O grupo que recebia o novato dava uma prova de fogo para o novato. Às vezes defecavam no chão, o novatinho tinha que comer o cocô de todo mundo. A prova de fogo podia ser espancar o novato, estrupá-lo. Eu não sabia que tinha todo esse ritual.
Estava lá debaixo do viaduto com aqueles caras bem maiores que eu tinha 13 anos. E eles falaram, neguinho, vem cá, está na hora da sua prova. Ele falou, opa, qual vai ser minha prova? Ele falou, você vai ser a nossa mulher essa noite. Eu falei, nossa, o quê? Eu falei, nossa mulher. Eu falei, dá licença, não tem jeito não. Levantei para correr, me derrubaram no chão com uma rasteira. Um outro veio e me quebrou um cabo de vassoura nas costas que eu vi literalmente estrelas. Um tinha um calçado emborrachado, chamado quichute, tinha uma ponta de borracha. Ele me chutou o rosto, aquilo que me rasgou a sobrancelha, o sangue começou a jorrar no meu rosto. Naquela noite me bateram tanto, mas tanto, que me deixaram caído nos trilhos da rede ferroviária federal. E eu fui tomado de uma tristeza tão grande, ou uma inutilidade tão fatal, que a minha vida foi passando em questão de segundos pela minha mente. Tipo assim, meu pai não me quer, minha mãe não me quer, meus colegas não me querem, os professores não me aceitam, nem as irmãs de caridade têm paciência comigo, por que eu vou ficar vivo? Busquei um sentido para ficar vivo, não tinha nenhum. E pela primeira e única vez na minha vida eu pensei em suicídio. Eu puxei meu corpo para cima dos trilhos da rede ferroviária federal, deitei em cima do trilho, eu pensei, o trem passa e acaba com esse sofrimento. E eu desmaiei. Só que eu fui tão azarado, ou tão sortudo, que eu deitei numa linha, o trem passou na outra. Eu falei, não é possível! Nem para morrer eu sirvo! Mas não. Eu descobri que quando não é hora, não é hora. Gente, e o grande lance da vida, eu descobri uma coisa, é que todas as dores doem à noite. O grande lance é você insistir e esperar o dia amanhecer. Quando o dia amanhece, presta atenção, parte das dores vão embora. E você tem um dia inteiro para procurar ajuda. E não existe um ser humano na face da Terra que a vida seja só dia, dia, dia. Todo mundo tem dias e noites, dias e noites. Então saiba suportar as noites da sua vida, porque no dia seguinte você vai continuar vivo, vai buscar ajuda. Um taxista me viu machucado, ele me colocou no táxi e me levou para o pronto-socorro. Foram 72 pontos pelo corpo afora. Fui devolvido a FEBEM 3 dias depois, e chego lá e encontro um dos rapazes que tinha me espancado na rua. Se ele contasse que tinha tentado me estrupar na rua, a minha fama de bad boy, de menino mau, de pivete, ia por água abaixo. E para não contar nada, eu rolei numa briga feroz com aquele meu colega que quebrava os dentes da boca dele com uma bola de sinuca. E é claro que me machucou demais, eu já estava todo costurado. Fui parar numa cela de castigo, um cubículo de 1,5 m por 1,5 m com um vaso sanitário. Na minha época, um aluno ficava até 3 dias numa cela como essa, sem comer e sem beber água. Se ele quisesse beber água, ele tinha que defecar e urinar no chão da cela para beber água de dentro do vaso sanitário. A única fonte de água que tinha era do vaso sanitário. Aí você parava a mão na parede do vaso para beber daquela água. Estava lá na primeira noite, deitado no chão da cela, que eu estava machucado, entrou o instrutor com um balde de água e jogou no chão da minha cela. Segundo ele, o castigo é ficar de pé. E eu fiquei a noite toda de pé. Quando amanheceu o dia, meus pontos começaram a infeccionar. Ele, comovido, movido de dó, ele abriu a minha cela. Quando eu estava colocando o pé para fora, ele, como estava encurtando a minha pena, como eu não estava ficando 3 dias, fiquei só uma noite, e ele se sentiu no direito e me deu 2 tapas no rosto. Sabe aquele tapa masculino, pesadão, que você escuta o barulho por uns 20 anos ainda suando no seu ouvido? E ele fez a previsão do meu futuro. Primeiro ele mandou que eu agradecesse aquele tapa. Que se a gente castigar um menino quando é pequeno, quando o menino cresce, ele fica com medo de apanhar e não faz mais coisa errada. E a outra coisa é que ele me deu um pão com manteiga, que foi o pão mais amargo que eu comi na minha vida, porque ele começou a falar que tinha 30 anos de experiência naquela área, e meninos como eu iam morrer cedo. Ele sabia que eu ia virar marginal, que eu seria assaltante, estrupador. Ele falava comigo, escreve, estou te falando, você não vai ser outra coisa na sua vida, daqui a pouco você está matando, roubando, estrupando. Ele falou tantas vezes aquilo, né, e eu senti tudo em câmera lenta, ou seja, aquele cara me batia, me dava um pão com manteiga e falava, marginal, assaltante, não tem futuro. Eu falei, daqui a pouco eu vou matar, eu vou roubar, eu vou estuprar. Meia hora depois, estava eu desesperado, pulando aquele muro outra vez. Mas quando eu caí do outro lado, o muro tinha 3 metros de altura, mais grade. Eu caio e me esborracho no chão, me doeu tanto o corpo e o espírito, que pela primeira vez eu me senti suflado de uma coisa tão estranha. Sabe? Eu me senti o lobo mau da história dos 3 porquinhos. Eu senti que a minha palavra tinha uma força para derrubar aquela parede da FEBEM. Então eu olhei para a parede e sentindo que saía aquele jato para derrubar a parede, eu falei, eu não volto mais nesse lugar, chega de sofrer. Nesse dia, eu descobri mais tarde que aquela minha indignação provocou uma coisa interessante. Fé. Eu acreditei que eu não ia mais sofrer. Eu estava decidido. E quando você tem fé, você decide uma coisa. Ou você leva a sua fé para uma coisa otimista ou para uma coisa pessimista. Porque com a fé você é capaz de matar.
sabe? Ou também é capaz de salvar uma vida. Eu falei, eu não volto mais aqui. Chega de sofrer. E como eu disse no começo, a única palavra que Deus fala com todos os filhos dele é a palavra... acho que Deus virou e falou, sim, meu filho, chega de sofrer. Ele teve que importar da França, naquele dia, uma pedagoga francesa. Essa mulher chamava-se Marguerite Duras. A mulher chega no Brasil, quis conhecer o país tropical, tranquilo, paradisíaco, quis conhecer a FEBEM de Minas Gerais, que, segundo a propaganda que virou televisão, era a melhor escola para criança carente do Brasil. Na hora que ela chegava no carro do consulado, eu fui presa a 2 quarteirões de distância. Estava todo machucado, né? Me colocaram na Kombi da FEBEM, me devolveram. Estava sentado no banco de cimento, olhando para trás, para o chão. Quando chega aquela mulher, 2 metros de altura, loura, perfume Chanel número 5 autêntico. Não agride os perfumes, não machuca ninguém. A minha sorte é que vieram 2 professoras, daquelas cansadas, e falaram assim, tá vendo aqui, menino? É um caso irrecuperável. Tem 13 anos de idade, usa droga, não sabe ler nem escrever, é assaltante, estrupador, fez um tanto de coisa errada, é irrecuperável. A Francisca Paula pensou, mas como caso irrecuperável? Se um ser humano vive até 80, 90 anos de idade, como que com 13 anos vocês condenam alguém de errado para o resto da vida? O ser humano vive até mais tarde, não pode aprender infinitamente. Fala, mas não tem jeito, já tentamos de tudo, não tem jeito. A francesa falou assim, eu vim conversar com algumas crianças, eu quero conversar primeiro com aquele, o irrecuperável. O pessoal deixa de ser bobo, veio de longe para falar com aquela porcaria. Pela primeira vez na minha vida, alguém se aproximou de mim, e antes de falar alguma coisa da minha cor de pele, antes de sentir o meu cheiro de xixi, antes de observar meu cabelo com piolho, ou o meu nariz com catarro, aquela mulher não mandou nem que eu olhasse para os olhos dela. Eu estava olhando para o chão, sentado no banco, quando tinha aquela mulher, coloca a mão no joelho, olha nos meus olhos, ela me sorriu com os olhos. Ninguém nunca tinha... Ela me sorriu com os olhos e falou assim, com licença, por favor, eu gostaria de conversar com você. Gente, pela primeira vez alguém falava com licença e por favor. Eu falei, coitada, até a língua presa, vai falar tudo errado. Ela falou, não, eu não falei errado, é que eu moro no lugar onde todo mundo vai falar assim como eu. Ele falou, que nem na colônia de leprosos, quem tem lepra fica lá trancado. Ela falou, não, não é lepra, não, é que eu moro do outro lado da terra, é que a terra é redonda, fica terra redonda, senhora. Já andei cidade toda, nunca vi redondo, que redondo é esse? Achei que a mulher fosse louca. Fugi aquele dia mesmo da FEBEM. 3 dias depois estava eu na rua, quem eu vejo me chamando? Roberto! Roberto! Está lembrado de mim? Foi lá vem a doida francesa, falar que a terra é redonda, que ela mora não sei aonde. Eu vi que ela tinha, gente, uma correntinha de ouro no braço. Rouba, se for ouro, eu vou roubar e comprar um pão com salame. Lá fui eu para dar o bote na correntinha, mas quando eu cheguei perto dela, em vez dela esconder o ouro, como todo mundo fazia quando eu chegava perto, né? Disfarçava, ela ficou passando na minha cara. Ui, aquele dia você fugiu. E eu assim. Eu falei, não, deve ser ouro, não. Porque o que é valioso, todo mundo esconde. O que é fuleiro, todo mundo mostra. Deve ser uma porcaria. Gente, era ouro mesmo. Só que ela tinha uma outra noção, uma outra medida de valor. Ele falou, aquele dia você fugiu da FEBEM, lá me pensei uma escola tão bom, foi tão bom. Eles mostraram a cela para a senhora. Ela falou, cela? Que cela? A senhora não viu o pau de arara, não? Ela, pau de arara? O que é pau de arara? Aí eu descrevi o que era a FEBEM que eu frequentava. E pela primeira vez da minha vida, gente, alguém me ouviu. Quando eu terminei, ela estava comovida e falou assim, Roberto, eu poderia falar com você, vai com Deus, siga o seu caminho, Deus te ama, eu não vou me envolver, que não é meu problema. Mas será que eu, enquanto pessoa, conseguiria voltar para a minha casa, colocar minha cabeça no travesseiro? Será que eu conseguiria dormir tranquilamente, fingindo de conta que eu não ouvi a sua história, ou que eu não posso fazer nada para te ajudar? Eu falei, essa mãe está ficando doida. Ela falou, olha, vou ficar 1 semana em Belo Horizonte. Você gostaria de ficar 1 semana comigo no meu casa? Eu quero gravar uma entrevista para mostrar no meu país. Eu falei, morar com a senhora 1 semana? Ela, sim. Rouba, agora que eu vou roubar tudo que eu tenho direito da casa dela. Sabe o que eu pensei em roubá-la, gente? Olha por quê. Tudo tem um motivo, tá? A primeira vez, quando eu fui adotado da FEBEM, eu tinha 8 anos de idade. Um casal me tirou da FEBEM e disseram que eu seria adotado. Quando eu chego na casa deles, eles me dão um quarto no fundo do quintal, onde ficava a cama quebrada, o fogão quebrado, a geladeira quebrada, tudo que não prestava, ficava ali. Inclusive eu, o Roberto Carlos. O casal tinha um filho que morava dentro de casa com eles. Eles tomavam café de manhã na mesa e eu cortava a grama e limpava a piscina. A minha função na família era cortar a grama e limpar a piscina. E nem ia para a mesma escola que o filho deles iam. Senti que jamais seria filho daquela família mesmo,
Fugi daquela casa. Outra vez eu tinha 12 anos, estava eu na rua, vendo televisão em frente a uma loja, passa um senhor de carro e fala, ô menino, tô com dó de você. Quer morar na minha casa? Foi um pai, e dono de carro, um pai rico. O cara me levou, colocou no carro, me levou para a mansão que ele tinha. Gente, o cara era tão legal comigo, que me deu um quarto na casa dele que tinha cama de casal. Falei, que pai legal que eu arrumei. À meia-noite, de banho tomado, deitado na minha cama de casal, né, a porta do quarto fez... E o cara queria ser meu pai, entrou peladão, querendo mostrar o amor que ele tinha para me dar. E olha que o amor era grande, gente. Quando eu vi aquele amor todo... não, é muito amor pra mim, mano. Pulei a janela e caí na rua. Aí meus colegas me advertiram. Neguinho, deixa de ser trouxa. Se alguém te passar a mão na rua, na sua cabeça, e falar que te ama, vai querer que você compra droga, vai querer que você limpe piscina, vai querer fazer bobagem com você. O tal de amor é só pra te usar. Eu falei, não sabia, não. Gente, a partir daquele dia, eu me tornei aquele adolescente que nega o toque de todo mundo. Já viram? Você vai encostar a mão no menino, o menino leva que choque? Tipo assim, vai me trocar afeto por alguma coisa. A francesa me levou para a casa dela. Quando eu entrei na casa, eu pensei, o que ela vai fazer comigo, hein? O que ela vai fazer? Ela entra na casa e fala, no primeiro dia que eu te vi, eu descobri que te amava, faz sem vergonha. Ela veio um tal de amor. Ela me deu um quarto, eu fechei a porta do meu quarto, coloquei o pé, segurei a maçaneta, falei, lá vem ela, daqui a pouco, vai entrar pelada, bem assim, ó, vem cá comigo, vem cá. Né? E eu lá rezando. Ela vem e bate, Roberto, você tomou banho? Eu falei, não senhora, eu estou fedendo ainda, o que foi? Eu falei, calma, só queria que você fizesse um lanche comigo na mesa do jantar. Eu falei, pronto, vai ser em cima da mesa. Quando eu chego, gente, na sala do jantar, em cima da mesa tinha pão, bolo, biscoito, refrigerante, suco, mais de 20 qualidades de pão e biscoito. Tudo o que tinha de comer naquela casa, ela colocou em cima da mesa. Até arroz e feijão. Ao contrário das outras casas que eu entrava, o pessoal trancava as portas, fechava a gaveta, prateleiro com medo de mim. Tudo que tinha, ela colocou em cima da mesa. Aí eu perdi curiosidade, né? Falei, para que esse tanto de comida? Ela falou, para você comer. Eu falei, tem dinheiro não. Ela falou, não precisa pagar, é de graça. Sentei na mesa. Enquanto eu comia, de tudo estava em cima da mesa, gente, ela comia um cachinho de uva com garfo e faca. Quando eu acabei de comer, eu fiz aquilo que seria a coisa mais normal de se fazer na FEBEM. Acabo de comer e... Gente, eu aprendi isso na FEBEM, fora de brincadeira. Para mim, até uma certa idade, isso era a coisa mais normal de se fazer. Toda vez que eu acabava de comer na FEBEM, eu dava um arroto, e a professora, em vez de me corrigir, ela só gritava, ó seu porco! Então eu fui crescendo ouvindo isso. Quando alguém acaba de comer, dá um arroto, e alguém grita, ô porco! E se você ouvir alguém arrotando, grita, ô sua porca! Né? Alguma coisa assim. Eu dei um arroto esperando que ela me cumprimentasse, ela não cumprimentou não. Falei, não ouviu meu super arroto? Mas ela vai sentir isso aqui, ó. Sabe aquele pum terrorista? O pum terrorista, deixa eu explicar para vocês, isso é ciência. O pum terrorista é cheio de antraz. Se você respirar, você morre asfixiado. Se você não respirar, morre sufocado. E tem marido que solta debaixo da coberta ao lado da esposa. Tentativa de assassinato, com certeza, né? Gente, soltei um pum, a mulher ficou vermelha, mas não falou nada. Eu falei, não vai falar nada? Não é possível. Mas eu vou falar mal dela, vai me bater. Eu falei, dona, só parece retardada, mongolóide, débil mental. Ela deu uma gargalhada, falou, Roberto, desculpa se eu pareço louca. É que eu falar uma língua diferente, eu falo francês. Falta de francês não existe não, minha senhora. Ela falou, não existe? Tudo que você quiser saber no meu língua, você me perguntar, qu'est-ce que c'est? Eu falei, qu'est-ce que c'est? Eu falei, tá bem. Qu'est-ce que c'est, dona? Ela falou, c'est une fleur. É uma flor. Eu falei, flor, né? Eu mostrei a janela. Dona, qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre. Janela. Dona, qu'est-ce que c'est? C'est un pantalon. É uma calça. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaussure. É um sapato. Vou pegar essa mulher agora. Truncar a sílaba tônica inconscientemente e colocar a variante ariarie. Hã? Ah, minha burra não entendeu nada, meu Deus do céu. Aí começamos a trocar. Eu ensinava a língua do ariarie, ela me ensinava o tal de francês. Gente, em vez de ficar um dia na casa dela, uma semana, foi ficando 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E quando você oportuniza um ser humano adequadamente, você começa a transformá-lo. A coisa mais interessante é que no final da primeira semana eu pensei, essa mulher é tão legal comigo, se ela mandar embora, eu vou roubar só a videocassete e a televisão dela. Né? Porque, não vou levar tudo não, tudo é sacanagem, né? Ela é muito legal. No outro dia, não, eu vou levar só a televisão da coitada, que ela é muito boa comigo. Quando eu assustei, eu não queria roubar nada daquela mulher. E estava tomando conta da casa dela. E se alguém entra lá em casa e rouba alguma coisa da coitada? Até a faxineira ficava tomando conta. Dona, o que você está varrendo aí? Abre a perna, mão na parede, vou dar uma geral. Ô, menino, que negócio é esse?
Eu sou faxineiro, sou ladrão. Não, falei, não vai roubar nada aqui não, viu? Eu tô tomando conta da casa. Gente, no terceiro mês de convivência, eu já achava que tinha nascido no país errado, na hora errada. Para mim, eu tinha nascido na França, quando eu era pequeno, fui raptado lá, me trouxeram para esse país chamado Brasil, né, onde aqui eu era um infrator, né, um beligerante, e agora estava encontrando com as minhas raízes. No final de um ano de convivência, eu já estava em estado de graça, aí veio a bomba. Ela chega e fala que o visto dela estava vencendo no Brasil, se ela não renovasse, ela teria que voltar para a Europa. E eu pensei, pronto. Fiquei um ano que nem bobo, comendo com talher, sendo educadinho, abrindo porta do carro, falando au revoir, enchanté, agora me coloca para fora. Foi tudo bem. Ela vai mandar embora, só que agora eu vou voltar para a rua e vou assaltar em francês. Já pensou? Eu na porta de um hotel, com um revólver na mão, falando, l'argent, s'il vous plaît, o dinheiro, por favor. O pessoal pede francês, olha que chique, importado. Todo mundo queria ser assaltado por mim, mas me doía a ideia de perder aquela mulher. Aí eu pensei, antes que ela me abandone, eu vou ter certeza se ela me ama ou não. Eu vou mostrar que ela não gosta de mim. Entrei no quarto dela, onde tinha um banheiro. No banheiro tinha uma banheira. Tampei o ralo da banheira, molhei uma toalha, coloquei no ralo do chuveiro, deixei a banheira enchendo de água. A banheira transbordou, molhou o quarto, molhou a casa. Quando ela chegou em casa, eram 2 horas da madrugada, meu coração estava 1000 por hora. Eu sabia que naquela noite eu ia perder a pessoa mais fantástica da minha vida. Mas eu tinha que voltar para a rua com a certeza que eu não era capaz de fazer com que ninguém sentisse afeto por mim. E que aquele sentimento que estava sendo desenvolvido por ela, eu tinha que matar aquilo. Esse negócio de querer respeitar as pessoas era bobagem. Ela estava quase conseguindo me convencer, mas naquela noite eu ia provar que ela não gostava de mim. Quando ela chega em casa, 2 horas da manhã, eu estava deitado em minha cama e estava com aquela vontade de chorar, gente. Mas eu tinha feito 14 anos de idade, eu não sabia mais converter sentimentos em lágrimas. Eu estava tornando aquele menino enrijecido. Eu fiquei mordendo meu travesseiro para tentar engolir o choro. Ela abre a porta, pisa no carpete molhado da sala, ela fala, Mon Dieu, qu'est-ce que c'est passé? Meu Deus, o que aconteceu? Ela foi subindo a escadaria, pisando molhado. Eu pensei que ela fosse direto no meu quarto, arrombando a porta. Só que ela foi no quarto dela, fechou a torneira da banheira, estampou o ralo, deve ter contado até 10 ou até 1000. Pensei, já sei, pegou aquela faca grandona, está molhando a faca. Ela vai entrar com a faca na mão, vai derrubar a porta, só que não derrubou a porta, ela bateu. Roberto? Toi, tu dorme? Você está dormindo? Aí eu levantei como se fosse um anjinho, né? Oh, madame, vous avez arrivé, a senhora chegou. Eu abro a porta, ela entra séria no meu quarto com a mão para trás. Eu podia jurar, de tão nervoso que eu estava vendo a ponta de uma faca aqui subindo. Foi estar segurando uma faca aqui. Aí eu sentei na cama para facilitar o golpe, né? Tipo assim, dá o golpe, cai em cima da cama, né? Aí estou lá sentado, ela fala assim, Roberto, olha aqui nos meus olhos. Eu falo, não tô afim de olhar para a cara de ninguém, não. Eu falei, Roberto, você passou 1 ano morando comigo, usando um livro na testa, para aprender a olhar as pessoas nos olhos, esqueceu como se faz isso? Eu falei, não estou afim de olhar para a cara de ninguém. Olha que técnica fantástica dessa mulher, gente. Ela traz o problema para ela, como se ela fosse o problema. E quando você traz o problema para o seu lado, as pessoas se tornam solidárias para querer te ajudar. Ela falou, Roberto, desculpa, se eu te peço para olhar para meus olhos, é que o problema está comigo. Eu é que não consigo conversar com as pessoas sem olhar nos olhos dela. Eu só consigo falar o que eu penso quando eu vejo o olho da pessoa. Eu pensar, se o problema está com ela, então, eu vou ajudar a coitadinha, eu vou olhar para a cara dela, né? Ô, mulher problemática essa mulher, gente. Olhei para os olhos dela. Ainda bem que ela insistiu, gente. Porque quando eu olhei para os olhos dela, eu tive uma pena tão grande que eu pude perceber que o mesmo olho avermelhado, cheio de lágrimas, que eu tinha, ela também tinha. O mesmo nó na garganta que me sufocava o choro e a lágrima, ela também tinha. E pela primeira vez, eu pude perceber que alguém estava sendo cúmplice do meu sentimento, ou que alguém sentia o que eu sentia. E eu pensei, como é que eu posso ser miserável, como é que eu posso ser carrasco com alguém que está sentindo a mesma coisa que eu? E ela falou, Roberto, você esqueceu a torneira da banheira aberta? Ela molhou todo o meu quarto, molhou toda a casa, inundou tudo. Você esqueceu, Roberto, a torneira aberta? Aí eu tomei coragem e falei, não, senhora, eu não esqueci, não. Eu fiz foi de propósito mesmo, tipo assim, bate agora e prova que a senhora não gosta de mim. Eu esperei vir aquele tapa, mas como disse, gente, essa mulher era uma mulher extraordinária. Ela simplesmente tirou a mão de trás das costas, a mão dela estava vazia, ela me deu um abraço. Sabe aquele abraço de mãe? Ou de alguém que te ama realmente? E eu tentei negar o abraço dela, mas ela me travou no abraço. Ela começou a chorar e falou assim, ô menino danado, o que eu preciso fazer para te provar que eu te amo? Me ensina, pelo amor de Deus. O que eu faço para te convencer que eu amo você?
Naquela hora, gente, eu senti que nó rompendo aqui na minha garganta, e eu que não chorava há 7 anos, abri a boca e comecei a chorar. E quando ela viu a lágrima escorrendo, eu falei, Roberto, que coisa linda, você está chorando. A gente só chora quando se fragiliza. A gente só chora quando percebe que é capaz de amar alguém e fazer com que as pessoas nos amem também. E fica, que adianta? Eu gosto da senhora, mas a senhora vai embora. Ela não vai embora, não. Eu consegui renovar o visto no passaporte, vou continuar morando aqui no Brasil. Mas e agora? Eu molhei a casa da senhora todinha. Ela falou, liga não. Amanhã você enxuga minha casa que eu te ajudo. Naquela noite, ela me ensinou o que vinha a ser a tal pedagogia do amor. É muito fácil. O aluno que mais tumultua, o filho mais bagunceiro, o mais levado, não é o que mais precisa do seu carinho, do seu afeto, da sua atenção? Assim como os problemas mais sérios da sua cidade são aqueles que mais merecem a dedicação de vocês. Porque se você vai passando por cima dos seus filhos que têm problema, dos seus alunos complicados, dos problemas da cidade, esses problemas continuam vivos ainda e vão se tornando cada vez maiores. E a pedagogia do amor é dedicar o tempo necessário até solucionar esse problema. Porque se você investir adequadamente, se você tratar com a devida... aquilo que é um caso problema, pode surpreender de uma maneira positiva. Graças àquela mulher, eu aprendi a ler e escrever em 6 meses, primeiro em francês, na língua dela, depois em português, na nossa língua. No ano seguinte, um processo chamado aceleração de aprendizado, terminava o meu primário. No ano seguinte, meu primeiro grau. Ela me levou para a França quando eu tinha 16 anos de idade. Voltei para o Brasil, fiquei lá de 16 até 20 anos, 19 anos e meio. Lá eu fiz o meu segundo grau. Voltei para o Brasil com 20 anos. E quando cheguei aqui, ela encontrou meu pai e minha mãe. E eu tinha uma pergunta: por que um pai e uma mãe colocam um filho assim tão bonitinho que nem eu, tão educadinho na tal de FEBEM? Ela me deu o endereço, precisei de um mês para trabalhar a ideia de que eu tivesse uma família. Quando eu chego naquela favela, embora eu estivesse subindo armado simbolicamente, tá? Eu, tipo assim, quando me encontrar com a minha família, eu vou jogar na cara deles, que não preciso mais deles, né? Eu estava todo travado. Mas quando eu chego naquela favela, as minhas pedras começaram a cair. Porque eu fui ver a miséria que eu tinha nascido, aquela água de esgoto descer na rua, os moradores, alguns eu conhecia, não sabia o nome, mas sabia quem eram. E quando eu cheguei naquele barraco, caí nos pedaços, eu vi de costas, num tanque, uma mulher lavando roupa, eu sabia quem era aquela mulher. O meu coração, gente, chegou a 2 batimentos por minuto, porque eu fiquei completamente sem fôlego, minha perna tremia, eu não sabia se corria, se chorava, e eu descobri que o coração de mãe é a coisa mais fantástica que Deus colocou na face da terra, porque a minha mãe sentiu a minha chegada de costas, praticamente 14 anos depois. Eu tinha 6 anos de idade quando saí daquela favela, dando tchau para todo mundo, né? Estava agora com 20 anos, e minha mãe lavando roupa, ela sentiu a minha chegada. Porque ela foi parando de lavar roupa assim, no tanque, sentiu que alguém estava observando, e ela começou a buscar. E quando o olho dela cruzou com o meu, sem que eu falasse uma palavra, minha mãe me reconheceu na hora. E na hora ela começou a chorar, já estava chorando, ela me abriu um sorriso do tamanho do sol e veio caminhando para o meu lado. E eu tentando correr, sem falar alguma coisa, fiquei parado, que a coisa assim. Só que ela para, a meio metro de mim, eu pensei que ela fosse me dar aquele abraço, né? Ela não, coloca a mão no meu nariz e fala assim, Roberto Carlos. A tal mulher da FEBEM, a dona assistente social, falou que os meninos só saem de lá quando eles viram médica, advogado, dentista. Quem que foi que se virou, pelo amor de Deus, depois você está aqui uma hora dessa? Eu falei, mãe, eu estou estudando para ser professor, mãe. Eu vou ser pedagogo. Eu falei, ainda bem que deu certo, graças a Deus. Eu sabia que eu ia ser alguém na vida, meu filho. Aí minha mãe me abraçou. Naquela hora, gente, a minha última pedra caiu no chão. Porque eu descobri que um pai e uma mãe só abrem mão de um filho para colocá-lo em qualquer creche, em qualquer escola, em qualquer instituição, porque acreditam muito nos profissionais que estão lá dentro. É por acreditar que aqueles profissionais podem fazer alguma coisa pelos filhos que eles não fariam, que eles são capazes de entregá-los, né, a essas instituições. Trabalhei legal com a minha família. A francesa, infelizmente, faleceu quando eu tinha 21 anos de idade. Ela teve um aneurisma cerebral. E um dia eu resolvi fazer meu estágio de pedagogia, sabe aonde? Na FEBEM. E quando eu volto para a FEBEM, na condição de estagiário, eu acho que eu vi uns 8 funcionários da minha época pular o muro com medo de mim. Ele voltou! Ele vai vingar! Né? Eu falei, não, gente, eu sou professor agora. Não! Eles acreditavam que o ser humano podia mudar. E quando viram que eu tinha mudado, que eu era agora pedagogo, gente, como é duro para algumas pessoas perceber que passaram uma vida toda equivocados, condenando as pessoas, falando que não tinha jeito, que eles tinham razão, e quando me viam passar, eu vi que eles tremiam sem aquela coisa toda, né? Bem, mas um dia Deus escreveu certo por linhas tortas. Estava eu lá, apareceu um menino de 9 anos de idade, pivete, malandro, cheirador de cola, um caso irrecuperável. Aquele realmente não tinha jeito.
Tudo bem, uma semana depois, estava fazendo compra no supermercado, que eu vejo assaltando as bolsas das mulheres passando na rua. Aquele caso irrecuperável. Eu pego a bolsa da mão dele, devolvo para a mulher, e ele fala que estava com fome. Eu vou lá em casa fazer um lanche, então, mas não fica roubando dos outros aí, não. Levei para minha casa, ele fez um lanche. Pensei que ele fosse embora aquele dia. E ele foi ficando 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu falei, tá na hora de ir embora, hein, menino? Podia ficar aí não, né? Ele foi ficando, até que um dia eu fui comunicar ao juiz de menor que eu cometi uma imprudência. Como educador da FEBEM, eu jamais poderia tirar um menino da rua e levar para minha casa. O juiz concordou. Como é que você faz uma coisa dessa? Pega o menino na rua e leva para sua casa. Daqui a pouco todo mundo vai fazer isso, vai acabar com aquela FEBEM maravilhosa, aquela instituição fantástica que nós temos. Foi, pois é, me disse, eu errei. Né? Ele falou, como é que chama esse menino? Eu falei, Alexandre Batista. Eu, Deus me livre, guarde. Meu filho, isso é o capeta em pessoa. Deus criou a FEBEM, o capeta que é o Alexandre Batista. Isso aí, nossa, já levou 2 irmãs de caridade ao infarto do miocárdio. Isso aí não tem jeito. Está na sua casa? Então pode ficar para você. Aqui, a tua autorização é seu, pode levar. Eu fui para devolver o menino, voltei com um termo de guarda. Gente, eu comia no bandejão da minha faculdade. Depois ia para o meu estágio. Esse menino fazia lanchinho com R$1 que eu dava por dia para ele. Eu pensei, vou comprar pelo menos um fogão para cozinhar em casa. Quando o fogão chega na minha casa, ele liga para o trabalho e fala, ô velho, o fogão que o senhor comprou chegou, tem 6 bocas, a gente roda o botão, o trem acende sozinho. Eu até comprei uma galinha para fazer nosso primeiro almoço. Vem almoçar em casa. Eu falei, olha só, gente. Segundo o prontuário aqui do Alexandre, é pivete, malandro, irrecuperável, não tem jeito, vai morrer cedo. Mas ninguém escreveu que ele sabe cozinhar. Viu? Pelo menos uma coisa positiva, vou colocar no prontuário dele. Estava lá escrevendo, né? Sabe cozinhar. Então, o telefone tocou outra vez. Falei, o que foi? Ô, velho, é eu outra vez. Só liguei para te perguntar uma coisa. Eu coloquei a panela de água quente no fogo, a água está fervendo e a galinha está viva ainda. Eu afogo a galinha viva na água quente ou puxo a pena dela primeiro? Falei, Alexandre, você não sabe fazer galinha, não? A resposta foi um tapa no meu rosto. Não, o senhor não teve tempo de me ensinar. Nós só podemos cobrar dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, coisas que nós ensinamos, coisas que nós praticamos. E por aí vai a ética, moral, civilidade, cidadania, participação, comportamento. Só depois que você pratica que você pode realmente cobrar. Então faz uma coisa, Alexandre, amarra a galinha no pé da mesa e vai comer na padaria, que à noite te ensina a fazer a galinha. Presta atenção, amarra a galinha no pé da mesa e vai comer na padaria. Que com o filho, se você falar uma vez só, ele é capaz de comer uma galinha na padaria e levar a mesa amarrada em algum lugar da casa. Não, sério. Educar, gente, é você repetir aquilo que você acredita diariamente, insistentemente, até convencer as pessoas. Educar é um trabalho de convencimento, antes de mais nada. E nesse processo de ensinar o Alexandre alguma coisa, ele completou 26 anos de idade, fala o francês muito bem, formou-se em pedagogia no final do ano passado. Depois do Alexandre veio o Moisés, depois veio o Kleber, Newton, Floresvaldo, Leandro, Washington, Josafá, Marco Túlio. Para encurtar a história, acabei adotando hoje 14 ex-meninos de rua. Segundo o prontuário, eram casos complicados e irrecuperáveis, sem solução. Meus 14 filhos não são nada disso. São homens de bem que trabalham e estudam. São homens de bem que nós moramos numa casa que nós construímos, a casa que nós sonhamos. A nossa casa tem 3 andares. Ela é estilo coronel e com piscina. E por mais que nos falasse que acabamento é caro, desista, nós conseguimos realizar, sabe, o nosso sonho. E nós temos um apartamento na praia. E tudo que nós desejamos, nós conseguimos. Agora, a coisa mais legal é que nós descobrimos que vale a pena insistir, vale a pena perseverar. E meus filhos perceberam isso, tanto é que tem um propósito. Eles têm um compromisso de ajudar outros 14 meninos na mesma situação que eles. E quando os 14 estiverem preparados, nós vamos convencê-los que eles têm direito a uma casa. Pode ser um barraco na favela ou uma mansão como a nossa. E quando a nova casa estiver pronta, os 14 novatos vão herdar essa casa. Mas a casa só vai ser deles se um dia eles ajudarem outros 14 meninos e fizerem a mesma coisa que a Francisca fez comigo, que eu fiz com os 14 e os 14 com outros 14. Criamos uma PA, progressão aritmética. E um dia, o meu mais novo, o Breno, tem 10 anos de idade, chegou lá em casa tem menos de 1 ano. Ele é hiperativo, ligado a tomada 220. Gente, se ele estivesse aqui agora, fora de brincadeira, ele ia estar naquele lustre de pendurado, gongorrando. Para lá e para cá, para lá e para cá. Mas sabe fazer gelatina como ninguém. E adora cálculo, que eu não sei como, da onde que veio isso, né? Um dia com a calculadora na mão, falou, velho, estou fazendo as contas aqui, ó. Se nós 14, adotar 14, e os 14, outros 14, os 14 mais 14, até o ano de 2085, toda a população do Brasil vai ser adotada pela gente. Aí ninguém mais vai ficar chorando, reclamando da vida, todo mundo vai vender lenço. Eu falei, é isso aí. E isso só aconteceu, gente, porque um dia alguém saiu do outro lado do mundo
e falou comigo que tinha jeito, que podia ser diferente. Essa pessoa me ensinou um outro lado da moeda. Tá? Falavam comigo só uma coisa, que não tinha jeito, que era difícil. Quando alguém mudou a fala, eu percebi outras possibilidades. Então, quando alguém perguntar que país é o seu, se é bom, se é ruim, pensem direitinho, porque a fala realmente ela começa a construir coisas interessantes. Vale a pena você insistir nisso. E para finalizar, então, eu conto uma historinha que mostra a diferença dos ordinários para os extraordinários. Um dia mudou para uma cidade lá de Minas Gerais, a cidade chama-se Araxá, uma mulher de nome estranho, Dona Beija. Ela foi fazer lá a única coisa que sabia fazer na vida, prestação de serviço ao público masculino da cidade. A Dona Beija mandou um bordel. Gente, mas ela era boa no que ela fazia, né? Ela gostava, fazia rindo, cantarolando, mas as moças do bordel ficavam intrigadas, Dona Beija. Os homens entram aqui, só quer ter uma noitada com a senhora, nós estamos aqui sem fazer nada. A Dona Beija deu receita, é muito fácil. É porque quando chega um cliente, aquilo que eu sei fazer de bem feito, eu faço no primeiro instante. Você fica fazendo hora e fala que depois faz, amanhã faz. As coisas boas que você se propõe a fazer, você só faz amanhã. As coisas ruins você resolve hoje. Pois a vida humana é tão rápida, é tão incerta, é tão insegura, que vocês podem não ter oportunidade de fazer aquilo que vocês querem amanhã. Então, faça hoje e faça bem feito. E se fizer bem feito, impressiona qualquer pessoa. Olha, eu não sei o que as moças passaram a fazer, não. Mas seja que elas faziam bem feito. Os rapazes entravam no bordel, ficavam 10 minutos, saíam com o cabelo arrepiado. Falei, nossa, eu volto amanhã. O trem melhorou aqui, né? E voltavam no seguinte. E o bordel, então, começou a prosperar. Foi desbancando os outros bordéis. Mas como toda pessoa que está um passo à frente do seu tempo, a Dona Beija também, gente, começou a levantar ciúme, inveja, despeito. A maior inveja veio por parte, sabe de quem? Das virgens da cidade de Araxá. Gente, as virgens, aquelas mulheres que ficaram na janela o dia inteiro, fofocando a vida alheia, né, metendo o pau, resolveram afrontar a Dona Beija. Pegaram uma bandeja de prata, defecaram na bandeja. Gente, fizeram cocô na bandeja, cobriram com uma toalhinha de renda e mandaram a bandeja cheia de fezes para a Dona Beija, como se fosse um presente. A Dona Beija recebeu a bandeja. Quando ela estampou, ela viu que tinha fezes, ela não se abalou. Ela simplesmente pegou a bandeja, jogou fora as fezes, mandou lavar a bandeja, desinfetar, saiu do lado de fora, no jardim que ela tinha. Ela colheu, gente, as rosas mais bonitas do jardim dela, colocou na bandeja e devolveu a bandeja para as virgens com um bilhetinho assim: cada um dá o que tem de melhor. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, só para rápido agradecimento, a Prefeitura Municipal, da pessoa, né, do nosso prefeito, ao pessoal também da Faculdade FACAT, né, os alunos da Pedagogia e Administração que estão aí prestigiando, a população de Tupã que aqui veio. E para finalizar, uma última coisinha. Vocês estão lembrados quantos minutos eu pedi a vocês de atenção? Vocês me deram, se eu não me engano, aproximadamente 1h40 do tempo de vocês. Sem perceber, vocês se tornaram pessoas extraordinárias. Sabe por quê? Desculpe falar, mas com raríssimas exceções, quando eu entrei por aqui, a maioria de vocês, para mim, eram pessoas simples, comuns, ordinários. Para mim, vocês não fediam nem cheiravam. Nunca tinham feito nada por mim. Mas aí eu pedi 5 minutos. E vocês me deram quase que 2 horas do tempo de vocês. Vocês me deram extra. E a diferença do ordinário para o extraordinário está no algo mais que a gente faz, chamado extra. Toda vez que você faz um algo mais, você se torna uma pessoa extraordinária. Viu como é que Tupã pode mudar? Com pessoas extraordinárias como vocês. Muito obrigado por vocês serem extraordinários. Obrigado mesmo.